Bem-vindo a todos. Estamos aqui no primeiro episódio do nosso podcast, VapCast, Vale a Pena, é o nome que demos a essa nossa aventura, que nasceu assim de forma muito artesanal por enquanto, mas a ideia é essa, que se possa contar de histórias nossas de qualquer tipo, mas que seja interessante perceber aquilo que vale a pena dentro desse mundo, dentro desse tempo que estamos vivendo. A ideia então hoje é começar uma primeira conversa, e por isso convidamos dois nossos amigos, mas na verdade o Thiago já estará componente da equipe, mas também a Raíza, mas já que estamos aqui, a primeira história legal que queremos contar é deles dois. Então, primeiro, o que vocês acham dessa ideia? Por que estão aqui? E depois começamos o nosso bate-papo. Nayara, você se apresente, eu não falei. Mas... Bom, eu sou a Nayara, sou mineira, morando em São Paulo. Tenho metade da vida vivida em Minas, metade da vida vivida em São Paulo, mas eu me considero profundamente mineira. E o Braco convidou para estar com ele nesse projeto, eu achei genial. Porque eu realmente conheço muitas pessoas, igual vocês dois, que têm uma história de vida normal e extraordinária ao mesmo tempo. E que eu gostaria que muita gente pudesse encontrar. E eu acho que também é uma grande ocasião que as conversas de bar, que às vezes são profundas, possam acontecer e outras pessoas possam ouvir. Então, essa sou eu. E vamos ver o que vai rolar aí. Pode começar. Eu achei legal, porque o que eu entendi, que eu achei legal do projeto é o seguinte. Você tá aí no mundão e a gente conhece tantas pessoas legais e interessantes que vivem, aquilo que eles gostam de um jeito diferente, que a gente decidiu chamar os amigos pra gente conversar um pouquinho. Sim. E dividir essa vida com as pessoas e tal e tudo. A gente tá até vindo de uma festa, que ontem eu fiz uma festa para 100 pessoas, onde a gente cozinhou uma macarronada, a gente foi comemorar a vida de um ano de um dos nossos filhos e tal. E eu achei muito legal a proposta da gente conversar um pouco sobre como a gente encara a vida com os nossos filhos, como a gente encarou a vida até agora desses 5 anos de casado e tal. E com esse objetivo de mostrar para as pessoas que é legal ser casado, ter filho e encarar a vida do jeito que ela é, assim. Então eu achei legal a proposta por causa disso, assim. Nunca falei pra ninguém sobre a minha vida, nem como eu conheci a Raíza, então é legal. Espetáculo. Então agora, Raíza. Eu sou a Raíza, eu sou casada com o Thiago. Que azar. Ou não sabemos, a gente vai descobrir agora se é azar ou se é sorte. Eu tô aqui porque, na verdade, é uma cilada, né? O Braco me mandou um áudio falando que tinha essa ideia, eu achei super legal. E eu achei que a gente ia falar sobre, eu não achei que a gente ia gravar nada. Foi uma surpresa. Foi surpresa total. Mas eu gostei muito da ideia, assim, essa coisa de compartilhar as histórias e tudo. E enquanto a Nay falava, eu tava aqui pensando. Falei, nossa, histórias inspiradoras. Gente, minha história é normal. Minha com o Thiago é muito normal, né? Mas vamos ver o que tem de extraordinário que vocês veem. Então, exato. Então, vamos começar, contando o início da história de vocês. Aí a gente vai por... Mas início, Não, início que começaram... Nasci em 1984. Não, nasci chegando ao casamento depois. Beleza. A gente entrou no mesmo dia no trabalho, dia 4 de fevereiro. E a gente se encontrou na recepção. Faz 10 anos, verdade. E aí a gente se encontrou ali e tal. E aí eu, olhei ela na recepção, achei, interessante, uma japinha, pá. Aí eu não sabia se a gente ia no mesmo lugar, né? Aí de repente a gente caiu no mesmo prédio, só que ela entrou por um lado e eu entrei pelo outro. Eu não sabia que era a mesma empresa, né? Parecia 2 empresas separadas. Aí quando eu fui tomar um café, eu vi que ela tava no mesmo lugar. Falei, opa, pode ser uma oportunidade, né? E aí foi assim, aí a gente foi se conhecendo desse jeito, a gente tava bem mais jovem também, né? E aí a gente saía todo dia, quase. De terça e quarta eram as melhores. Quinta-feira de dia do happy hour. Quinta-feira dia do happy hour. E aí foi ali, a gente foi se conhecendo ali também na época lá na empresa, todo mundo era bem jovenzão, né? Então todo mundo saía, ninguém tava casado, ninguém tinha filho e tal. Então tava na zoeira, assim, e aí foi assim que a gente se conheceu. Esse foi o estopim, né? A gente trabalhava, as áreas que a gente tava não tinham muito contato, né? Então contato de trabalho a gente não tinha muito, mas era isso, era uma galera de 20 e poucos anos, a maioria morava ou com os pais ou com os amigos, a gente não tinha compromisso depois do trabalho, ficava até umas 8 horas no trabalho, muitas vezes tomando café e conversando, a gente passou essa conversa pro bar e uma coisa levou a outra. Tanto que dessa época tem vários casais, né? A gente é um deles. A gente é só um deles. Foi assim que a gente se conheceu. Legal.
começaram a namorar, Aí a gente sempre trabalhando no mesmo lugar. Trabalhando no mesmo lugar. Sempre no A mesmo gente lugar. começou em 2013 e a gente ficou lá até... Eu até 2019 e o Thiago até 2020. Então a gente se conheceu lá, a gente namorou lá, a gente casou lá, a gente engravidou do primeiro filho lá. Caramba! Eu não lembrava. lembrava disso Sim. também. Sim, Todo sim. mundo acompanhou toda a história. A lista de casamento foi um caos, porque a gente Nossa. falava, meu, a gente conhece todo mundo Muita do gente. trabalho. 300 Todo mundo pessoas. gosta muito da gente, a gente gosta muito de todo mundo. Quem que a gente chama? Foi um drama, assim, um pouco. Mas eu acho que foi muito natural, assim, né? Quando a gente se conheceu, a gente conversava muito sobre tudo, a gente tem muitas... É engraçado, porque em termos de gosto, a gente é muito diferente, né? Mas eu acho que no meio dessa diferença, a gente foi encontrando coisas em comum. Acho que, antes de tudo, a gente gostava muito um do outro, mesmo não tendo tanta coisa em comum, né? Uhum. E eu acho que a gente foi fazendo caber o gosto um do outro pra ficar junto. Porque completava, né? Era engraçado até algumas coisas que aconteceram. Tem umas cenas muito boas, né? De expectativa. Tipo, você sempre imagina que a pessoa que você tá junto vai te corresponder em algumas coisas e você acha que ela já lê a sua mente e você vai esperar a coisa dela, né? Então tem uma cena que eu acho muito boa, a gente até, quando a gente tava se preparando pro casamento, né? A gente teve alguns encontros com uns amigos nossos pra ajudar a gente ao caminho que a gente tava fazendo. E aí, uma das provocações que essa pessoa fez foi sobre o amor, né? Tipo, o que é o amor? E aí ele meio que falava sobre uma questão de gratuidade, no sentido... Da evolução, Da evolução do amor, da evolução do amor, foi muito boa. E eu falei, pô, é verdade. Aí ele falou um pouco sobre as expectativas, né? E como que a gente se relaciona com as coisas que ainda acontecem na vida. Então a gente já tava junto uns 2 anos? Não, um ano. Não, claro que não. A gente tá se Quer dizer. preparando pro casamento. Tava Não. junto já há 4 anos. 4 anos da festa da formatura do seu irmão, né? Ah, não. Quando meu irmão se formou, Pô. foi 2015. Não, então tá vendo? Ela sabe uma história, eu sei outra. Não, eu não sei. Porque você tava Foi um falando ano. Não, calma, antes de chegar ali, 1 ano. Vai. Sobre o amor. Aí, tipo, ela falou, tava conversando, aí beleza, então eu entendi como a gente coloca a expectativa no outro nessa cena. Que foi festa de formatura do irmão dela, fecharam um espaço da América, tipo, porra, fudido, festa pra caralho, não sei o quê, gigantesco, sei lá festão. quantas mil pessoas. Ela gastou sei lá quantos R$1.000. Não gastei R$1.000. Não, gastou dinheiro, maquiagem e tinha aquele vestido... Não, assim, eu arrumei um vestido emprestado. A Nayara vai me entender. Vai, conta que eu tô aqui pra Eu isso. arrumei um vestido emprestado que, ele tinha as costas todas de fora, uma fenda enorme, eu tava me achando maravilhosa. Aí paguei cabelo, maquiagem, tava me sentindo linda. Investiu. Investi naquela noite, né? E aí eu ali tava em casa com os meus pais, né? Meu irmão, nossa filha, como você tá bonita. E eu, tava me achando maravilhosa. Aí cheguei na festa, encontrei a família da minha cunhada, todo mundo, nossa, como você tá linda, não sei o quê. E eu me achando maravilhosa. Esse aqui, nada. Nenhum comentário. Só olhou pra mim, tipo, beleza, beijinho e tal. Nada. E eu esperando a noite inteira ele me elogiar, né? E não elogiou. Num dado momento eu puxei a orelha dele e falei, nossa, todo mundo me elogiando, você não fala nada. E ele falou assim, não, porque você tá bonita, pô. Tipo, é óbvio. É óbvio. Beleza. Corta para, 2 semanas depois, sei lá, a gente foi do jogo de São Paulo. E assim, quem conhece o Thiago sabe. Não era um jogo. Era um Ai, jogaço. isso já diz Era o muito. primeiro jogo que ele levou o manto pra eu vestir. Porque Não eu só sempre, isso, eu sempre fui ao jogo de São Paulo com ele com camiseta branca, né? Tipo, não ligava. Só que esse dia era um jogo da Libertadores. Especial, oitavas né? de final da Libertadores, São Paulo e River Plate. E a primeira Nossa. vez que eu fui com você na laranja. E é a primeira vez que ela foi comigo na arquibancada laranja, onde fica a torcida organizada do São Paulo. Exato. Onde a gente sempre vai. E aí ele tira uma camiseta do carro e fala assim, não, hoje você coloca essa aqui. Eu falo, tá bom, né? Jogo especial. Coloquei a camiseta. Aí meu olho dele brilha diferente. Ele olha pra mim e fala, nossa, você tá muito gata. E eu ficava, não tô acreditando. Eu gastei dinheiro, tava com uma fenda até Pelas aqui. costas. Não falou nada. E ficou a noite inteira, ele ficava olhando assim, parecia que eu tava coberta de ouro, sabe? Parecia que você tava com um vestido de formatura que você gastou um monte de dinheiro. Exatamente. Nós só precisamos usar uma camisa G do São Paulo. Ele achou o máximo. Então, esse foi um exemplo para perceber também essa diferença de De sensibilidade. sensibilidade, mas também É. esse nosso amigo falava que normalmente quando a gente acha que a gente se apaixona é porque ela gosta daquilo que a gente gosta. E é aí
Que aí ele usou como exemplo, tá vendo? Tipo, ela tinha essa expectativa que eu gostasse de como ela tava, e eu tinha a expectativa que ela, caraca, assim, agora que a gente tá namorando, eu vou com você em todos os jogos do São Paulo. E não é a realidade, né? Entendeu? Então, tipo, ele usou esse exemplo pra mostrar, assim, que muitas vezes a gente se engana na pessoa, não olha pra pessoa, no sentido de que a gente espera que ela goste daquilo que a gente também gosta. Procura um igual, né? Procura um igual. Então, normalmente quando a pessoa tá junta, ela espera que isso aconteça, né? E aí foi aí que a gente começou a andar mais no nosso relacionamento e entender que, tipo, pô, não é isso que faz com que a gente fique junto hoje, até hoje e tal. Não que a gente tenha muitos anos de casado, mas juntos são 10 anos juntos, né? Então foi legal, assim, essa foi uma das coisas que aconteceram nesse nosso caminho. E qual que era a história que você ia falar? Não sei. Eu perdi. Que eu falei Começou do- a falar do amor e não sei o quê. Não, mas a eu ia falar, pergunta- Porque você falou um ano, nada. Eu só ia fazer uma correção da cronologia. Como é que foi o fato de vir também de realidades diferentes, né? De histórias diferentes? Sim, eu acho que Porque você vem de uma tradição católica, Família tradicional brasileira. família bem... E a Isa vem de toda outra história, né? Como é que foi isso também? No relacionamento, na descobertas? Assim, a gente não se apresenta falando, oi, eu sou a Raíza e eu não acredito em Deus, né? E o Thiago não se apresenta falando, oi, eu sou o Thiago e sou católico. Eu acredito. Exato, eu acredito, eu vou à missa todo domingo. Mas conforme a gente foi se conhecendo, eu lembro exatamente esse momento, Braco. Porque ele me deu uma carona e aí eu vi um tercinho pendurado no retrovisor. Mustang. Mustang era um casinho. E aí eu falei, você é católico? Aí ele, sim. Acho que você falou sim muito, uma coisa assim, né? Respondeu alguma coisa assim. E eu falei, mas tipo, de ir pra igreja e tudo? E ele, sim, todo domingo, vou à missa, tal, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, que curioso, né? Ele é tão jovem. As referências que eu tenho de pessoas que são religiosas, tudo, na minha família são sempre as tias mais velhas, não sei o quê. E o histórico não é tão diferente, porque minha família é católica e eu fiz toda a formação católica até a crisma. Só que pra mim era uma coisa muito imposta. Tipo, você tem que ser católica porque é isso que tem que ser a partir do momento que você nasceu. Só que eu nunca me identifiquei muito com a minha família. Eu sou muito diferente dos meus pais na forma de pensar e etc. Eu nunca me senti muito parte, né? E aí eu acho que a religião entra em uma dessas coisas, né? Então eu não me sentia parte daquilo, eu nunca me identifiquei muito com a religião católica. E quando eu entrei na faculdade, que aí você começa a ver outras... eu aprendi muito sobre outras coisas, entre elas os autores que são ateus, que são agnósticos, etc. Eu falei, nossa, pra mim faz muito mais sentido essa visão do que outras. Sendo que as referências que eu tinha de religião eram da religião católica. E pra mim sempre foi muito confuso, porque a família da minha mãe é muito católica, da igreja, daquele mais carismático, sabe? De cantar e não sei o quê, e folhetinhos no céu e tal. Todo parabéns tem a música que o Senhor, não sei o que lá, vai ser abençoado. Exato. Esse é o parabéns lá do céu. E a família do meu pai é toda espírita. Então são religiões muito distintas, que tem um Deus que meio que olha por tudo, rege tudo, mas pra mim isso sempre foi muito confuso. Então pra mim nenhuma das duas fazia muito sentido. Nunca fui a fundo pra conhecer, etc. E aí, quando eu conheci o Thiago, que eu comecei a fazer parte mais da rotina dele, ele da minha, etc., que eu vi que era real essa coisa de ir na missa todo domingo, eu comecei a entender um pouco como ele olhava, como a fé dele, como ele olhava pra religiosidade dele era diferente das referências que eu tinha. E isso me chamou a atenção, assim. E eu acho que a gente troca muito nesse lugar, porque acho que o Tio vai falar um pouco mais da experiência dele, mas eu comecei a ver muito valor no como ele olha as coisas. No sentido de sempre, sei lá, o Thiago vive uma situação. Ele não se contenta com aceitar aquilo. Ele precisa entender, ele precisa ir a fundo, ele precisa encontrar a raiz do problema. Eu sou assim também, mas eu não tive a base da religião pra me levar até esse lugar. Eu fui meio que descobrindo ali com as minhas experiências, né? E aí, então, a gente troca muito porque nós dois somos muito assim. E aí, voltando até naquele ponto do a gente é muito diferente, eu acho que como a gente tem isso em comum, isso sustenta muito o nosso relacionamento. De quando um tá mal, o outro tem esse olhar e fala assim, não, eu acho que você tá meio pra baixo. O que tá acontecendo? E aí, às vezes... Quem tá mal nem percebe que tá mal, enquanto o outro vai lá e começa a cavucar e os dois juntos vão tentando descobrir qual que é o problema, né? Acho que a gente tem um pouco isso, assim. E aí eu fui descobrindo ao longo, conforme a gente foi se conhecendo, fazendo parte da rotina dele. E eu acho que teve um impacto positivo, porque é isso, no fim a gente tem esse ponto comum que é
buscar o sentido das coisas, o porquê das coisas. Sempre em tudo. Sim. E eu... Exato. Chega até a ser cansativo, né? A gente é meio filosófico. Eu sou amiga de vocês, posso confirmar. Mas é por isso que a gente é amigo também. Talvez sim. É pra você, Thiago? Não, acho que, tem muito isso, assim. Acho que o legal de tudo em relação do que a Rafa falou, do ir a fundo a todas as coisas, eu acho que a gente tá aprendendo a viver junto, assim. Isso é bem interessante, assim, né? Porque às vezes a gente fica... Às vezes a gente se cobre, pô... Teve até alguns casos que a gente fala, e aí? Vai acreditar ou não vai, né? Tem expectativa. Tem as expectativas, assim. E aí foi legal, assim, porque a gente entendeu que essa coisa de que a vida tem um significado tem unido mais a gente do que separado, assim, né? No sentido de, por que a gente tá junto, né? Então hoje passa pela educação dos nossos filhos. Existem coisas que eu acredito e coisas que ela acredita como educação, mas a gente entendeu que dá pra viver junto e faz com que que a gente consiga criar um ser humano melhor, assim, das coisas que estão acontecendo, né? Então, eu gosto muito disso, assim, do nosso relacionamento, são essas conversas, assim, a gente até... E o mais legal é que de tudo que a gente tá falando, a gente acabou de viver nesse final de semana, assim, né? Uhum. De querer viver intensamente, de querer fazer as coisas... E de querer entender até o momento que, de repente, quando a gente relaxou, no sentido de que, passou a primeira fase, que foi essa entrega da festa que eu falei no comecinho, caiu em sã consciência que, talvez ela esteja muito cansada de algumas coisas que acontecem que estão acontecendo no trabalho dela e tal e tudo. E aí a gente tava vindo pra cá conversando e falou assim, mas por que você tá cansada? Nossa, acho que eu tô sobrecarregada. Mas por que você tá sobrecarregada? E aí a gente começou a conversar e entendeu um pouquinho mais, o que tá acontecendo do lado dela e não só do meu lado, né? Porque eu acho que, eu tô pensando nisso agora, né? Que a gente tá conversando, porque, ontem foi uma entrega muito forte, de uma coisa que eu queria muito. Conta o que aconteceu ontem. Ontem a gente comemorou a festa de 1 ano. Meu segundo filho, nasceu no mesmo... Mas é o meu também. Ele nasceu no mesmo dia que eu. Uhum. Só que ele nasceu de um jeito diferente, assim. A gente Sim, depois vamos contar essa. A gente passou por uns problemas e tal, e aí ontem foi o dia que a gente fez a festa de 1 ano de vida dele. E dos seus 39 anos. E dos meus 39 anos. E aí, também culminou também de várias coisas que aconteceram antes, né? Durante esse ano todo foi muito intenso. E quando a gente estava decidindo sobre fazer a festa, né? De comemorar e tal, a Rádio tinha comentado, vamos fazer um buffet? Porque aí a gente já faz tudo aqui. Contratar o buffet. Aí a gente já vai estar todo mundo lá, a gente faz, as pessoas comem, vai ser um dia gostoso e tal, não sei o que, e beleza. Isso, eu falei, ok, mas dentro de mim tinha me incomodado muito. E aí eu não tinha falado, aí tava meio assim, aí... Teve um dia que a gente tava conversando sobre isso e foi assim, mas eu queria fazer as coisas pra pessoa. Eu não queria levar as pessoas num lugar onde a coisa já estivesse pronta. Eu queria fazer. Eu queria agradecer todo mundo que participou durante esse 1 ano inteiro da nossa vida, em 4, que eles recebessem alguma coisa em troca, né? E aí saiu a ideia de fazer uma macarronada gigantesca para as pessoas que a gente ia chamar. A gente não tinha decidido ainda quantas pessoas. Uhum. E aí, como a Rafa falou, já a nossa lista de casamento já foi difícil. Aí a gente foi fazer a lista. Mas entra também no ponto do Thiago ser católico, né? Porque o Thiago não só é católico. Eu sou de família italiana, né? Então eu gosto de chamar todo mundo. Tem muitos amigos próximos. Muitos amigos próximos. Pega a minha lista. Muitos melhores amigos. Sim, exato. Tem 5 amigas do colégio e os cônjuges. Aqui, ó, minha lista. A do Thiago não, é isso vezes 5. Mas a família, né? As nossas família quando são 50 pessoas. Eu vou colher a oportunidade para falar que temos o Duda, que é o nosso técnico aqui de som, de imagem, de tudo. Temos a Silvia também. Que irá aparecer. Mas Duda, você fala também o tempo, que a gente conversa já agora, estou gostando, o tempo está indo e a gente não sabe. Mas a ideia do nome desse podcast, vamos dizer assim, nasceu também porque a vida está cada vez mais dura para todo mundo. A gente está vivendo um momento particular, delicado. A gente vê nos jovens, e não só nos jovens, a gente vê isso também com os pais, com as problemáticas que tem muito medo do futuro, tem muita incerteza. Esse medo do futuro gera uma incerteza no presente, porque nós vivemos
Eu sempre fiquei marcado por isso, que o nosso presente não é só presente. O nosso presente carrega tudo o futuro. E quando você tem um problema no futuro, já incide no presente. Então, se você não tem no presente algo que te dá uma certeza, que te dá força, que te dá segurança, isso gera um peso sobre todo o futuro. É aquilo que é mais poderoso no presente que você tem. Quanto mais é poderoso, mais te dá certeza de enfrentar o futuro. Se no presente não temos algo ao qual nos agarramos, certo, o futuro se torna um problema. Então, por isso vale a pena. Porque nós queremos contar histórias, como aquela de vocês, aonde mesmo com as dificuldades, mesmo com esses problemas, se encontrou algo e se consegue viver falando, não é que não tem problema, tem problemas, mas vale a pena viver, vale a pena fazer a família, vale a pena se casar. E isso é aquilo que queremos compartilhar também nesse lugar, nessa casa. Não sabemos se será essa casa sempre, mas... Então, se casaram, aí chegaram primeiros tempos de casamento e chegou o primeiro, que foi João. Aí vamos nessa parte de João pro Luca. Mas João, como foi com João? Depois, como foi a chegada do primeiro filho? Sim, acho que fácil nunca, né? Nunca é fácil. Foi engraçado porque a gente casou, aí beleza, né? Passou o namoro, a gente gosta muito de viajar, né? A gente gosta muito de viajar, a gente gosta de planejar a vida, não sei o que. Planejar não, eu gosto muito de planejar. Ela gosta de planejar, eu sou Ele não gosta muito. Lembra, gente? Opostos. E aí a gente casou, e logo que a gente casou, 2 meses depois, eu engravidei. E eu não queria. Não queria. Eu lembro que, tipo, eu tava me sentindo a menstruação tinha atrasado, uma coisa assim. Por que não queria? Porque eu tinha acabado de casar em Braga, eu tinha que conhecer o mundo, entendeu? Imagina que A dois, conheci o mundo todo. Exato, eu tinha que curtir a vida de casado. Tem várias questões aí, né? Tipo, o tio é mais velho que eu, 6 anos. Então, ele tava muito mais pronto do que eu pra ter filho, digamos assim. Então, a gente casou por ele. Ali mesmo a gente já teria engravidado, entendeu? Naquele mesmo dia. Tipo, já teria saído de lá com uma criança embaixo do braço. E eu queria esperar um tempo, não sei o que. Eu casei, eu tava com 27 anos. Eu queria esperar até uns 32 ali. 3, 4 aninhos de casada, no máximo 5, ia ser ótimo, né? Viver a vida de casado, não sei o quê. Então na minha cabeça tava tudo muito claro. Ia casar lá com uns 27, aí com uns 30, 32 ia ter o primeiro filho, depois de uns 2 anos ia ter o segundo, né? Na minha cabeça tava tudo... Programadora mesmo. Então, sim, eu sou muito do planejamento. Mas aí no segundo mês eu engravidei. Sempre acontece alguma coisa aqui. Faltou planejar alguma coisa aí. Quebra os planos. Não planejar, né? Faltou prestar atenção. Confiou muito em Deus, hein, até. Mistério. Você fala, é um mistério. Não, e aí, quando eu descobri, eu entrei em pânico. Tipo, real, eu saí do banheiro, a gente viu o resultado do teste juntos, eu comecei a chorar, e assim, eu devo ter ficado chorando, sei lá quanto tempo, mas eu lembro da gente ter ficado abraçado, assim, no banheiro, e eu aos prantos, de tristeza mesmo, durante, sei lá, uns 2 minutos ali a gente ficou. Não sei quando Mas foi muito difícil, assim. Até porque, na época, a gente tava planejando a viagem de agosto. Aí eu falei, não, eu tô grávida agora. Não, eu ia correr. A ideia era ir pra fazer a maratona, porque na época eu corria. E aí, pô, me apaixonei pela corrida e tal, e a ideia era ir pra Grécia e fazer a maratona. Então a gente já tava vendo passagem e tudo e tal. E aí, cancela. Essa notícia. E aí eu fiquei muito mal mesmo. Mas tudo bem, vida que segue. Assim, abortar pra mim não era uma opção, nem pra ele. Um dos valores que a gente tem em comum é família, filhos, valorizar a vida. E aí enfim, começamos a fazer os exames, e aí nos exames a gente descobriu que a gravidez não iria pra frente. E aí Não foi iria. um choque. Não iria. Acho que você não sabia. Não iria pra frente a gravidez. A eu primeira, tinha né? engravidado. É verdade. Porque eu não consigo falar do João sem falar que Eu sabia a gente teve disso. essa experiência. Eu sabia disso. Eu falei assim, aí veio o primeiro filho. Eu falei, não vou cortar, mas ela vai trazer. Sim, porque no fim, essa experiência, a gente descobriu que a gravidez não iria pra frente e que eu iria abortar naturalmente. E aí foi um choque, porque enquanto a gente tava ali numa pegada de, vamos planejar a viagem, não sei o quê, a gente descobriu que tava grávida, a gente falou, opa, não, pera, não dá pra gente ir pra Grécia, eu grávida, sei lá, de 8 meses, não vai rolar, então a gente vai ter que mudar a rota da nossa vida. E aí, no meio daquele pânico, eu comecei a pensar, tá, mas por que eu tô em pânico? Eu tô casada, eu me dou bem com o Thiago, os dois estão trabalhando, né? Qual que é o problema? Qual seria o problema real de ter um filho agora? Acho que nenhum. Só o fato de eu não querer agora, mas assim,
Eu consigo adaptar, né? E aí a gente mudou a nossa cabeça pra trazer essa criança pro mundo e ser uma família que veja a criança como bem-vinda, né? Mas aí, com a notícia de que a gravidez não iria pra frente, a gente falou, putz, e agora? Tá tão vazio, né? Tipo, ficou faltando alguma coisa. É engraçado, vazio, é verdade. Porque a gente saiu do exame, cada um foi pra uma reunião, Nossa, e aí a gente foi almoçar junto e falou, e aí? E agora? O que foi essa notícia? E os dois estavam muito tristes, assim. Eu tava muito aliviada, porque eu não queria naquele momento, mas ao mesmo tempo triste, porque, pô, eu já tava me convencendo que era bom, sabe? Agora eu tava me acostumando com a ideia, vão tirar de mim. E aí, o aborto em si é muito ruim, é uma experiência terrível. E ainda que o meu foi num comecinho, então não teve que tirar nada, não teve que passar por nenhum processo cirúrgico. Foi natural, ainda assim é muito doloroso, é muito ruim. A gente não contou pra ninguém, lembra? Ficou só entre nós dois. Nossa. A gente não contou pra ninguém da gravidez. Então a gente viveu todo o drama da notícia, da boa notícia, da má notícia, Só da vocês espera dois. pro aborto, só nós dois. E o aborto aconteceu no carro dos meus pais. Então assim, não podia ser mais pior a situação, eu acho. Que a gente tava voltando de uma pizzaria, eu falei, vambora que eu tô abortando, né? Tipo, cochichei com o Thiago, e aí a gente tava esperando com os meus pais, e aí começa aquele show de horrores no carro deles, e aí a gente deu a notícia pra eles na hora, não, porque eu tava grávida, agora eu não tô mais, eles, o quê? Do que você tá falando? Hoje a gente conta e dá risada, mas foi muito, muito tenso. E aí o aborto em si foi muito difícil, e eu acho que depois disso, a gente ainda ficou meio em choque, assim, né? Com tudo que tinha E acontecido. como é que eles já sabiam que Ninguém não ia sabia pra nada. frente? Não, os porque médicos, tem quando falavam. nos exames que se fazem, tem a evolução, né? Primeiro nasce o coração. Aí você escuta o coração e tal, e aí... E a vesícula. Aí a célula engole o coração, né? Pra, tipo, crescer. E aí parece que no nosso não Não tinha acontecido assim. Exato. Não tinha embrião. Então depois era É, questão de sim. tempo pra... Sim. Isso. Exato. Aí o corpo se prepara pra expelir o corpo estranho, né? Entendi. Exato. E aí... Mas aí foi isso, né? E aí depois disso, eu lembro que... Aí a gente fez uma viagem, né? Isso foi mais ou menos... Foi na Páscoa, Na lembra? Páscoa. Na Páscoa foi o aborto, e aí no meio do ano a gente foi pra África do Sul. E era uma viagem que a gente meio que planejou ali. Acho que quando perdeu o neném, a gente falou, beleza. Então Já tava... Vamos sair de férias. Sair de férias pra gente Eu dar não uma lembro pensada exatamente. e tal. E E aí aí- a gente fez um negócio legal. A gente viajou e fez 3.500 quilômetros na África. A gente saiu de Joanesburgo A gente fez a viagem toda de carro. e fomos até Cape Town de carro. Boa. Caramba. Nossa, foi uma viagem Foi incrível. muito legal. E aí na viagem eu me dei conta que eu não tinha vivido o luto da primeira gravidez. E, portanto, eu não estava aberta pra nenhuma gravidez. Então eu passei de abril a julho vivendo uma coisa que eu não sabia o que era uma sensação ruim, mas não sabia dizer. E aí na viagem eu me dei conta, eu falei, nossa, eu não vivi, tipo, não teve criança pra enterrar, não teve nada disso, né? Foi uma perda ali, tipo, uma coisa trágica, mas que não teve um ritual, não teve um fechamento. E aí eu lembro, foi o dia que a gente mais andou, não foi na A gente andou viagem? 12 quilômetros esse dia. Só conversando. conversando e tentando entender o que tinha sido essa experiência pra nós dois. E aí eu nem lembro muito o que a gente falou, mas eu lembro que ali saiu um peso. Não, você nunca tinha falado pra mim, a gente nunca tinha conversado sobre, né? Era nunca sempre... conversou. Porque é isso, né? Tipo, a vida vai indo, vai te levando e você não Engole. conversa sobre os assuntos que necessariamente precisaria, né? Aí nesse momento assim, a gente gosta muito de visitar coisas, eu gosto muito de história, né? Só que nesse dia a gente tava meio tranquilo, falei, pô, vamos andar então, vamos conversar e tal. A gente nem saiu, na verdade, com a vontade de conversar. A gente, vamos ver o que tem lá naquela ponta. Aí a gente foi andando, e aí conforme a gente foi caminhando. E também uma coisa legal do nosso relacionamento é que todos os melhores assuntos foram dentro do carro. Então sempre tava só nós Melhores dois conversas. conversando, várias conversas legais e tal. E aí foi a primeira vez que a gente falou sobre, pô, como é que foi pra você, como é que foi pra mim, qual que é a sua vontade de ser mãe, qual que é a minha vontade de ser pai, o que mudou em você, o que mudou, Foi lembra? isso, assim, eu percebi que pra mim tinha sido muito traumático, porque eu não tava mais com vontade de ser mãe. E eu sempre quis. É uma coisa assim que, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis. Eu falei, não, pera, então tem alguma coisa errada. E aí a gente conversou e foi entendendo isso, assim, porque a experiência foi tão ruim que eu falei, nossa, eu não quero me dar a chance, não quero abrir a chance pra passar por isso de novo. E eu acho que depois que saiu esse peso, saiu mesmo, né? Porque em agosto eu engravidei. Em agosto. Não, então, a viagem tava em que quando? Foi em julho. Juro. Foi em julho, em agosto engravidou de novo.
Engravidei de Engravidou. novo. Porque aí Dessa vez do também, João. nessa conversa, foi quando a gente percebeu a necessidade dos amigos. Porque foi quando a gente também conversou e falou assim, pô, a gente viveu tudo isso sozinho. É muito difícil. Tipo, não dá. É carga emocional. Depois a gente descobriu que vários amigos também passaram pela mesma coisa. Exato, é uma Não. coisa que ninguém Que é fala normal sobre. perder, tipo, o Sim, primeiro porque é uma coisa filho. muito... Só que como é muito Se íntimo, torna né? uma ferida também. E aí as pessoas não conversam, não sei, não trocam, né? Não tem Então muito- isso contribuiu também a vocês a encontrar depois mais os amigos ou Sim, se aproximar mais de Sem pessoas, dúvida, sem dúvida. de outras Eu pessoas. acho que foi um marco, assim. Eu não consigo falar da minha história como mãe sem falar disso, porque é isso, eu acho que abriu os nossos olhos pra muitas coisas, assim. Primeiro, o que é essencial pra você ter um filho e trazer um filho pra sua família. Segundo, a importância Comunidade. da comunidade, das pessoas que estão ao redor. Porque a gente não falou nem pros nossos pais, a gente tava com aquela ideia de que, vamos dar notícia de um jeito muito legal, depois que fizer 3 meses e não sei o quê. E aí nessa a gente ficou preso num lugar onde a gente não podia falar pra ninguém, porque não, a gente tá esperando dar os 3 meses, só que os 3 meses nunca chegaram. Aham. Então a gente entendeu que a gente não ia falar pra ninguém, porque era isso que as pessoas fazem, né, no fim. Exato. E aí, conforme a gente foi contando pras pessoas, várias traziam de volta, nossa, eu tive uma coisa, mas sabe que eu acho que eu também abortei? Sabe que não, que eu já abortei também, e aí foi assim, nossa, é ruim, né? E aí se abre um diálogo e a relação com essa pessoa vai pra um outro lugar, né? É muito legal, assim. Claro. E aí depois disso a gente engravidou do João, né? Aí a gente gravou do João. Não, E aí? essa coisa eu queria falar, porque também com a pandemia, nós estamos vivendo muito isso, que tem como uma tendência a que você, talvez com, sei lá, claramente sempre com talvez um parceiro ou um amigo, mas uma tendência a você se isolar, não? A viver como se você pudesse dar conta de viver sozinho. É como se acostumar, é como se o meu organismo ficasse mais encolhido e se ele continua sozinho, ele não se dá conta que está encolhido. Aí fica um eu que se reduz, um homem que se reduz Uma pessoa. e se acostuma a viver sozinho. Por isso que precisa acontecer alguma coisa que te faz como escancarar de novo, Olhar para outros lugares, né? olhar para outros lugares e você se dar conta que precisamos de lugares, precisamos de pessoas. Ou eu não consisto sozinho, eu preciso de relacionamentos. Isso é para a vida, não é só porque precisamos fazer amizade, não? Então esse foi um exemplo. Eu acho que com a pandemia isso gerou muito mais problemas até a nível psicológico, né? E não só para os jovens, mas também para os adultos, exatamente por isso, porque sozinhos não se consegue viver. Sim, mas isso foi antes da pandemia, certo? Foi Foi. 2019. 19. É que, Não, Não, 18. 18. isso. É que a pandemia, eu acho que você quer dizer que pior, Acentuou. acentuou esse aspecto, né? Sem dúvida. Acentuou, enfim, depois eu lembro do segundo filho que a gente tava na pandemia e a gente tinha que fazer um esforço pra se encontrar, né? Exato. Mas enfim. Vai, mas então, agora estamos chegando ao João. Gravidez do João, exato. Aí a gente não quis saber o sexo. Isso é chocante. É verdade. As pessoas acham isso chocante. Aí engravidou, beleza, tamo pronto, tamo. Ei, caralho. E dessa vez a gente fez o teste e na mesma semana a gente Não, contou que a gente não. não foi na mesma semana. Não Não, foi. foi a minha viagem, foi depois da minha viagem. Não, a gente soube que tava que você tava grávida. Eu saí pra fazer um exame que eu tava machucado. Verdade. Corrida, pá, né? Me machuquei, aí eu tinha uma ressonância. No mesmo Uhum. dia que ela ia fazer primeiro ultrassom. no primeiro ultrassom. Aí, puta, ser humano, né? Expectativa baixa. Falei, beleza, vai ser só mais um ultrassom. 6 semanas. 6 não semanas, vai dar nada, não vai dar a gente nem nada. De ouvir repente, nada. pô, acabamos de perder um, né? Não vai ser o negócio. Aí, beleza. Aí eu fui então pra minha ressonância e ela foi sozinha pro exame. Não, eu acho que você foi sozinha, foi? Não, você tinha o exame. Foi, né? Sim, foi isso mesmo. Aí eu te liguei quando acabou o exame. Aí você me ligou quando acabou o exame e falou, eu acho que eu tô grávida de novo, eu tô grávida de verdade, né? Um negócio assim. Dessa vez é real. Aí eu falei, não acredito, não sei o quê. Aí foi diferente, Foi assim. engraçado, também. porque ele teve uma crise de riso. Eu tive uma crise de riso, é E verdade. ele não parava de rir do outro lado do telefone, eu tentando falar e ele rachando o bico. E eu, tipo, não, espera, é assustador. E ele, tipo, A gente queria mais calma, né? exato. A vida é um Pra mistério. mim, dá muito medo, assim, você mudar a rotina. É isso, eu sou a pessoa do planejamento, entendeu? Então, mudar a rotina pra mim, assim, tirar as coisas do meu controle é muito ruim.
E aí a gente ficou sabendo, daí eu tinha uma viagem a trabalho, acho que na mesma semana, na semana seguinte, e eu voltei com presentinhos pros avós, pra gente contar pra eles logo nesse comecinho. E a gente contou aquela festa, não sei o quê. Por aí. Foi logo que a gente descobriu, né? Aí a gravidez foi uma gravidez muito tranquila. E pela primeira experiência da gestação anterior, eu não queria me relacionar muito com aquele ser que tava crescendo dentro de mim. Aí eu não quis saber o sexo, a gente escolheu os nomes, mas não tinha Não, mas não sexo. era também por isso, tipo... Pra mim, eu acho que... Você olhou por esse lado e eu, porra, a gente precisava ficar... Lembrei, porque hoje em dia a gente tá colocando tudo em quadradinhos, né? Então, tipo, nasceu o menino, mete azul pra todo mundo, nasceu menina, mete rosa em todos os lugares e tal. E pra gente o que era importante era a vida daquele ser ali. Então ela tinha essa visão um pouco mais, não quero me relacionar, então não quero saber. Mas pra mim era muito importante, tipo, falar pras pessoas que, cara, eu não quero saber porque eu tô interessado na pessoa dele, assim. A gente não queria criar expectativa. E não queria criar expectativa, tipo, a gente já não queria receber todas as coisas, pintar já o quarto, tipo, já colocar tudo num quadrado, porque já tava tudo muito assim. Claro. Então a gente decidiu não escolher o sexo. E aí, Não saber. não saber o sexo. E era uma notícia chocante. E era chocante, Todo todo a gente mundo. falava, Era nossa, impossível. como vocês aguentam? Eu não consigo. Nossa, eu fiz não um exame de sei o sangue, quê. não sei o quê. Exato, eu com 3 meses já sabia. E a gente fechava o olho na hora do ultrassom. Assim, a gente tinha baixava que a avisar todas as pessoas, as médicas. todas as médicas dos exames. Interessante, eu não me lembrava disso. Dos dois, a gente tá aqui Me falando lembrava, dos dois. foi um evento. Porque daí a ansiedade não é só pela criança nascer, mas quem é essa criança que nasceu? O amendoim, Claro. né? Amendoim. O amendoim, a gente amava. Chamava ele de amendoim. Mas é bonito essa coisa de que tudo tem um ambiente, né? Um mundo que tenta já logo botar tudo dentro de uma rotina que... Já põe uma responsabilidade muito grande na criança, né? Claro, É verdade. você também estar com essas perguntas na frente de um ser, de uma coisa, de uma pessoa, de um eu que estava aí chegando, né? Mas, ó, até pra comprar roupa é muito difícil. Não recomendo. Quando não sabe o sexo. Quando não sabe o sexo. É muito muito louco. difícil. Como faz? Porque não Não tem, entendi. assim, Tudo hoje é amarelinho. mais fácil encontrar Sim, gênero hoje neutro. tá diferente. Ah. Mas na época, a gente tá falando de 2018, né? Você ia em qualquer loja, tipo, menino ou menina? Primeira pergunta. Não, eu não sei. Eu não sei. Ou não quero saber. Não é uma opção. As pessoas falam assim... Eu tenho essa aqui. E aí traz É. uma coisa amarela ou branca. Você fala, não, mas espera, Eu não não é é porque é uma batizado. criança aqui. Não é ano novo, sabe? Nada a ver. Então a gente aprendeu que não vá à sessão de feminina, porque você nunca vai achar uma coisa neutra na sessão feminina. Tudo tem um laço e é muito, muito feminino. E na masculina você encontra umas coisinhas assim. Aí a gente foi, montou enxoval, nasceu o João. Só que o João nasceu... Hotel, né? Nasceu hotel, exato. Eu fui fazer um exame de Como manhã. assim? Não, Porque também existe uma coisa que foi muito... A gente só percebeu isso depois da gravidez do Luca. Mas existe uma relação da família com a gravidez que é super importante, que a gente nunca tinha percebido. Eu nunca tinha percebido. Por exemplo, da família se diz da grávida. da grávida, do pai e da criança que tá na barriga. Então, tipo, pra mim, o primeiro filho tinha uma pessoa com uma criança na minha casa. Basicamente foi isso, assim. Tipo, eu não vivi a gravidez do João. Tipo, não vivi. Então era a Raíza que ia no médico sozinha. Não, você ia nos ultrassons. Mas eu ia no ultrassom, mas tipo, falar lá com o médico, lá com o seu... sim, não, não era sei o eu. que, igual eu fiz outras vezes. Sim, sim. Tipo, eu não fiz, então não participei. Então, tipo, pra mim a gravidez do João foi de tabela, assim, né? Barriga cresceu. Só fiz ali. Você buscou no hospital. Só busquei, só fui... Entendi, virou por isso Sou o bandeira hotel. toca, sou bandeira toca. Virou para o hospital. Exato. E eu queria o parto normal, tava esperando, mas o meu médico não era do parto normal, não era dessa linha, né? Então eu fiz um exame de manhã e ele falou: errado, é uma alteraçãozinha aqui, a gente vai ter que tirar hoje. Então arruma suas coisas, a gente se encontra na maternidade hoje à noite. Aí beleza, liguei pro Thiago, falou: vai nascer, vai ser hoje. Não senti nada, assim, não entrei em trabalho de parto, não senti contração, não teve bolsa estourada, não teve cena de filme, corre, vai nascer, nada. nada disso. Mas Eu cheguei na Tem a ver com maternidade vocês. com a minha barriga muito grande. tem a ver com vocês, que vocês são bem tranquilos. Eu consigo te imaginar pegando o telefone e falando, vai nascer hoje. Não, eu trabalhei no dia de manhã normal. aí Termina cheguei de em trabalhar. casa, Vou mandar um exato. último e-mail aqui. Avisei as pessoas, preparei a minha resposta automática de e-mail.
Exato, eu consigo Coração visualizar. sai tomate. Deixei lá a resposta Caramba. automática, eu vou entrar de licença amanhã. Trabalhei mais um pouco, arrumei as coisas, avisamos a família, a gente chega no hotel, né, a maternidade, aí você faz o check-in da maternidade, conhece o quarto, beleza, aqui que a gente vai ficar, aí você vai pra sala de cirurgia, faz a cirurgia, volta com uma criança. O parto foi lindo, né, apesar de ter sido uma cesárea, Não, foi bonito, muito bonito. Teve uma parte, pô, a gente ficou 40 minutos depois que o João nasceu. Eu não sabia que tinha isso, né? Aí, pô, tirou lá, isso aqui. O médico até mostrou que ele tava saindo mecônio lá, mas aí depois a gente descobriu que isso Tava saindo? mecônio, que é Aí o você tinha cocô feito do. cocô. Ah, Não sei o que, mas a nossa médica depois falou que isso não tinha problema nenhum de ficar lá e tal. Aí, pô, mas nasceu, aí a sala de cirurgia saiu, Todo mundo saiu. todo mundo saiu, apagaram as luzes, só ficou eu, ela e o João. Ah. E aí ele teve meio que aquela golden hour, assim, né? Tipo, ele nasceu, aí ela pegou ele, Pôs ficou no lá no peito. peito, ficamos uns 40 minutos, botei um sonzinho lá, um reggaezinho pra gente escutar e tal. reguezinho. Um Jack Johnson. Deu um um Jack Bob Marley. Puta, foi de boa, assim. Nossa, foi muito legal, sério. E aí foi da hora, assim. Aí eu falei, caraca, sou pai, ó, tô aqui, pô, de boaça, lindo, maravilhoso. É isso que é ser pai. Isso que é ser pai, ó. Por uma música Ele que mete um eu som, já saiu aí, já, beleza, tô aqui, tá tranquilo. Minha sabe? mulher continua linda, nem suou. Exato. O cabelo tá aqui, desconfigurou. nem desconfigurou. Nossa, Não, muito... e é estranhíssimo, né? Porque É. daí sai aquela coisa, e você olha e você fala, e agora? Cadê o manual, né? Você faz o que com isso? E aí a gente ficou na maternidade, foi super tranquilo e tal. A gente começou a ver uns vídeos na internet, né? O que fazer com recém-nascido, esse tipo de coisa. Mas o Joãozinho era muito tranquilo, né? Ele não era um bebê chorão. Ele era muito comilão, mas depois que a gente entendeu que ele tinha muita fome, beleza. Se ele tava de barriguinha cheia, ele ficava feliz. A gente tem uma pediatra que é muito boa e ela também faz muito acompanhamento de comportamento. Então ela ia dando uma base pra gente, pô, ele vai fazer 3 meses, vai acontecer isso, isso e aquilo. E eu, a pessoa do planejamento, Adorava. adoro até hoje. Eu adoro. A pediatra é Pediatra também do do Luca. É. Então, vamos Ansiosa. dar um tchau pra pediatra. Silvia, a gente te ama, você sabe. Ela sabe. E- E aí- não, mas teve uma coisa muito legal também sobre depois que o João nasceu, que a gente não deixou de ser quem a gente é. E aí a gente percebeu que isso foi muito bom pro João, no desenvolvimento. Então, por exemplo, normalmente quando a criança nasce, se fecha durante 3 meses a família e não sai, ninguém vem em casa, não faz nada, não sei o que, né? E ele com 2 meses, 3 meses, um mês. Foi? Ele Ah, um ia mês fazer já- 2 meses. Ele fez 2 Ele meses. fez na 2 viagem. meses na viagem. A gente fez uma viagem de carro até Angra, Caramba! E a gente foi parando. Nossa viagem, nossas férias? nas férias lá. Nossa! Durou As muito férias. verdade. Durou tipo 12 horas a A gente viagem. conversou com a pediatra, a gente falou assim, e aí, tem problema? Ela falou, é só não deixar ninguém pegar ele no colo porque ele não tem vacina. É. Mete ele no sling e vai. E Aí, vai. beleza, E eu não fui põe, de e sling, não põe protetor ninguém solar, pegou não no bota ele na colo. água e a gente foi. É verdade. Então, pô, isso foi uma coisa muito legal que a gente percebeu também que... E aí até a pediatra tinha falado e a gente começou a entender mais o que é não ser determinado pelo filho, né? Então normalmente você evita de fazer aquilo, pô, criança pequenininha, pô, mas é um ser humano, né? E aí então a gente... Pô, eu também conversando com uns amigos que também já tinham tido filho antes da gente e tal, a gente percebeu que existia até uma reclusa assim, sabe? Ah, não, puta, meu filho tá cansado, aí tem a rotina e tudo, que a gente sabe que às vezes estraga a criança, mas... Aí a gente entendeu que, pô, a gente não podia ficar parado daquilo que a gente gostaria de ver, fazer, porque Claro. o Joãozinho tinha nascido, né? Com o tempo a gente foi achando meio termo, né? A gente É. não deixava de fazer as coisas por causa dele, mas a gente entende o limite até onde vai. Tipo, Claro. meu, 10 horas da noite no meio da galera, ele vai ficar chato, porque ele tá cansado, etc e tal. E ele sempre conviveu muito com todo mundo, não sei o que, mas é isso. O João entrou na nossa rotina. A gente não criou uma rotina e a gente se encaixou na rotina do Eu João. acho que isso é espetacular, porque Sim. não é um descuidar da criança. Pois é, vocês tomaram conta, se informaram com a pediatra, com todo mundo, do que é a atenção que precisava ter. Mas muitas vezes o filho se torna tudo, como se ele virasse o centro. Claramente ele é o centro, que muda tudo. Mas por exemplo, vocês dois, ou os pais, a vida dos pais, é aquilo que o filho precisa para crescer. Muitas vezes, nas famílias, é como se focasse tudo agora sobre o filho, e ele crescendo também pode depois ter problemas, né, dentro dessas dinâmicas. Sim. Sim. Eu lembro que você me contou uma vez a pediatra, Silvia, já te conheço. Sei muito sobre você. Que ela falou que o João precisava era de uma mãe feliz. Exato. Primeira consulta que a gente foi com ela, eu perguntei se eu podia tomar bebida alcoólica. Ela olhou no fundo dos meus olhos e falou, de mulher pra mulher,
faça o que te deixa feliz. O que te deixa feliz é tomar um vinho com as suas amigas? Então você vai fazer isso. Eu falo, não importa, não interessa se o quanto isso vai, sei lá, seu leite, não sei o que. Você pode fazer isso, pensar numa coisa pro seu leite, etc. Mas faça isso porque se você tá bem, você consegue cuidar dele. Se você não tá bem, você não consegue cuidar de ninguém. E a gente se pautou muito por isso. Primeiro que aí que ela me ganhou, eu falei, isso, estamos falando de mãe pra mãe. E isso pra mim é muito importante. E segundo que conversou muito com aquilo que a gente tinha de rotina, de expectativa, o modo como a gente vivia as coisas. Vida, né? O Thiago sempre teve muitos compromissos ao final de semana, e aí depois que a gente começou a namorar, eu aprendi a ser assim. Então, assim, o nosso final de semana sempre é tomado por 225 eventos. E a gente não deixava de fazer as 200 coisas por causa do João. Talvez 224, a gente... Tipo, um pouquinho. Legal. Mas a rotina com um terceiro elemento em casa, ela é muito diferente, né? Tipo, você tem que aprender tudo. Essa é a sensação que eu tinha, assim. Quando eu olhava pra minha mãe, pra outras mães, eu falava, nossa, todo mundo nasce sabendo ser mãe, e eu não. Eu percebi que a maternidade, pra mim, pelo menos, eu fui aprendendo ao longo do caminho. E a gente foi aprendendo qual que seria a nossa dinâmica enquanto as coisas foram acontecendo. Porque é isso, né? Nasce um filho, nasce um pai e nasce uma mãe, né? E nascem avós, nascem tios. Tudo nasce, tudo é novo, né? Não tem muito. Claro. E é legal, e aí você vai vendo a dinâmica. Quem é a Raíza mãe? Eu não conheço a Raíza mãe, eu casei com a Raíza. Eu casei com a mãe Raíza e ela não casou. E com a esposa o Raíza pai é Thiago. diferente da namorada Raíza. Exato, já é outra. E aí, pô, isso é legal, né? Interessante você Sim. ver assim. E aí você vai se conhecendo, aí você vai ver seu filho faz um puto bagulho, você fala, caceta, como é que você faz um negócio desse, moleque? Eu nunca te ensinei isso. Né? E aí você vai. Isso é muito louco, né? Tipo, tem uma coisa que. Ó, a gente já se conhece faz tempo, né? Então tem aquela velha história de que conforme a criança vai nascendo, vai crescendo, os pais vão preenchendo uma mochilinha nas costas, né? E aí chega uma determinada ano dessa criança, desse adolescente, aí ele pega essa mochila e verifica se tudo aquilo que foi ensinado a ele é justo ou não pra quando ele vai ver a vida dele. O que ele vai querer carregar. O que ele vai querer carregar. Só que pra mim, essa história bonita acontece também quando você vira pai. Porque, tipo, quando você vira pai, você vai ter que ensinar um ser humano a ser ser humano. Então, tipo, e aí, qual que é o valor que você vai passar pra ele ser amiguinho de alguém, ou ele se segurar e tal, e tudo. E, cara, isso é muito louco, né? Saber fazer as escolhas. Saber as escolhas, se perguntar por quê, cara, se alguém te, sabe, tipo, isso é muito louco. Então essa história volta depois que você vira pai, né? Isso Então eu acho você está muito falando bonito. também, quando você começa a ser pai, você tem a mochila de coisas que você aprendeu, que você tem que usar para ser pai também. Exato. Pra preencher a mochila do outro. O que de verdade Nossa, tem eu achei- valor na minha mochila pra eu colocar na mochila Exato. do outro. Exato, cara, isso pra mim acontece muito, assim, eu acho E também muito isso eu acho que é importante ter outros amigos, né, para se ajudar no contexto de Sim. casais de outros filhos. Uhum. Essa é outra grande coisa, né? Não, trocas, então, exato. as De trocas. São Paulo deve ser uma loucura também, de cada um poder se encontrar, viver junto, ter uma comunidade juntos. Acho que essa De também apoio, né? para crescimento do filho, para educação dos filhos. Nós fazemos algumas vezes momentos de férias, né, onde tem um monte de crianças. Sim. Isso é uma coisa, não é só para Sim. entretenimento. É. É uma coisa que tem a ver com a De educação troca, né? mesmo. Seja para os pais, que vê outros pais, que vê outros filhos, que troca experiência, e seja para os filhos. Sim, sim. Muitas vezes nesses encontros eu olho para as mães de filhos grandes e falo, nossa, vai passar, né? Tá tudo bem, vai passar. As mães de adolescente tomando um gin na beira da piscina. Exato, e eu E falo, você, esse mãe, momento vai então- chegar pra mim. Ou até olhando minha mãe, né, que vai fazer 60 anos, ela acordando às 10 da manhã, eu falo, mãe, você dormiu a noite inteira, você vai acordar às 10 da manhã, nossa, que Isso vai acontecer Vai mesmo de acontecer. novo. Exato, ela, filha, volta, viu? Relaxa que uma hora volta. É, mas esse negócio da comunidade tem uma coisa muito legal também. Lógico que depende muito como você é, tem a sua característica como pessoa, né? Mas o que acontece também quando você tá aberto às coisas que acontecem em volta de você, assim, da vida, é como a comunidade se transforma também numa pessoa que você jamais imaginaria. Quando o João nasceu, a nossa vizinha virou uma grande amiga. E a gente nem conhecia ela direito, assim, Nossa, sabe? muito bom. E isso é muito maluco, assim, tipo, a gente nunca tinha conversado com ela e, pô, o dia que a gente foi embora, que a gente mudou de casa, caraca, ela fez um presentão, assim, ficou super feliz e triste ao mesmo tempo, assim, sabe? Porque ela queria muito, pô, vocês foram tão bons pra mim e tudo, e a gente teve até uns casos muito malucus aí Tem de... história pra um
episódio à parte. Exato, isso a gente conta depois. Mas, pô, foi muito legal. Então, sabe, tipo, aí tem uma coisa que eu falo, que todo filho vem com um saco de pão. Então, as pessoas também falam, caraca, você vai ter o segundo, a gente vai falar do Luca agora. Pô, mas eu sempre acreditei que a realidade é positiva, né? Então, no sentido de que se vai nascer um filho, vai vir um saco de pão junto. E o saco de pão é independente do que seja, é um apartamento que você vai mudar e vai diminuir o seu custo, uma promoção, uma mudança de emprego. O saco de pão é aumentar o dinheiro pra você conseguir bancar. Não aumentar o dinheiro em si, mas tipo, aparecem coisas na sua vida que você não imaginaria que vai te ajudar a criar aquela criança. Claro. Então, cara, isso é muito louco. Então vamos agora à última parte da nossa conversa, né? Acho. Não sei quanto tempo passou, mas... Tá tranquilo. 40 minutos. 1 hora já. Não, mas... Não, é pra falar, passou, Nem percebi. Deu conta. Quer reduzir os nossos últimos 10 anos juntos? Não, agora vem a parte, né? Mais uma hora. A parte incrível, né, da história, vai. Contamos Mais a incrível. chegada do Lucas. A chegada do segundo. Beleza, tamo lá, Joãozinho de boa, né? A gente já estabilizou a nossa rotina com 3, tava fluindo, tava ótimo. A gente conhece as fases do João, tava fácil ter um. Beleza, e aí, quem sabe a gente não pode ter outro? E aí, a gente pensou e já engravidou. Foi muito rápido, assim. Fiquei assustada de novo. Falei, não, eu não queria tão rápido. Bem, agora Era só uma ideia. Exato. Eu só pensei. E aí foi uma gravidez muito diferente, né? Porque daí aconteceu aquilo que o Thiago falou. A gente viveu a gravidez. A gente viveu a gravidez com a intenção de viver a gravidez. Então, assim, de saber... Humanizou, né? Te humanizou. Eu acho que a gente começou a olhar para aquele bebê muito antes do que o que a gente olhou pro João. O João a gente viu quando ele nasceu. E o segundo, a gente viu quando ele era um fetinho. A gente já era muito feliz pela vida dele, só do fato dele estar na barriga. Do João, a gente foi vivendo nossa vida normal, até que um dia ele apareceu, né? Do Luca, não. Do Luca, desde o começo, a gente viveu a gravidez com mais intenção de querer, sei lá, de preparar nossa família. Acho que a gente tava mais de se velho, tinha mais preparar para o parto conhecimento. normal, né? A gente exato, eu queria muito parto normal dessa vez, aí eu troquei de médica, uma médica de uma linha completamente diferente, que me deu muita base. A gente construiu uma equipe, né? A gente contratou a parteira, contratou a obstetriz, né? A doula. Eu tava fazendo coaching na época, então assim, planejamento. check. Eu tava me preparando para as mudanças no trabalho, antecipando todos os tipos de pergunta. A gente já tinha uma listinha preparada de coisas que precisava fazer no dia do parto, para quem que precisava ligar, que horas, não sei o que e tal. Tava tomando coisas e mudei os meus hábitos alimentares pra forçar, né? Pra tentar facilitar a vinda de um parto normal. Até que aconteceu. Na madrugada do aniversário do Thiago, eu comecei a sentir ali contração e tal, não sei o quê. E, começa com aquela dor meio estranha, aí você vai no banheiro e fala, mas não é vontade de ir no banheiro, que coisa esquisita, um desconforto, uma coisa assim. E aí, começava a doer e parava. Aí eu dormia. Aí começava a doer de novo, eu acordava assim, assustada e parava. Isso é muito bom. Porque a médica falou assim, ó, ela vai sentir dor. Então a gente só vai na sua casa quando for dor sem. Nossa. Beleza? Falei, beleza. Mas quem vai colocar sou eu. Falei, tá ótimo. E ela falou assim pra mim, e você vai saber, certo? Então você conhece ela o suficiente, então você que vai dizer qual que é o nível de dor. Beleza? Beleza. Pera. Fecha parênteses. Voltamos às contrações. Isso foi uma conversa antes do parto, que ela explicou meio que o passo a passo o que aconteceria se acontecesse tudo conforme o script, né? E aí ela falou assim, você vai sentir muita dor e essa dor ela vai sendo cada vez maior. Então você sempre vai achar que a maior dor de todas, a mais forte, não sei o que, aí vai passar. E você vai falar, passou, beleza. Aí a próxima vai ser muito pior. Você vai falar, essa é a pior. Aí vai vir outra que vai ser pior. E assim vai até a criança nascer. Então, voltamos para a noite, para a madrugada. Legal, é da hora. Nossa, super tranquilo. Minha mãe fala, você é louca, gosta de sentir dor. Eu falei, mãe, é isso que eu quero dor, eu quero parto normal. Aí voltamos para a madrugada, eu tô lá deitada, Me acordou, tava de boa. Ele tá doendo, eu acho que tem alguma coisa acontecendo aqui, não sei o que. Abre o aplicativo, ele foi abrir o aplicativo, ele ficava lá. E aí, como é que foi essa dor? Nossa, foi muito ruim ele.
regular. Mas o que é o aplicativo? Eu não entendi. Não, eu Você tinha que dar notas. Não, pera, você Mas marca você o tempo dava da nota pontuação. dependendo- Da dor dela, dependendo Sim, da dor mas dela. daquilo que ela te falava. Isso. Exato. Ah. Mas você Não é tinha que gravava a voz Não, dela. Não, é um aplicativo que você aperta start e stop. O start pra quando começa a contração, o stop pra quando para. Ah. Pra você saber quanto tempo ela tá durando e qual que é o intervalo Ah, dela. tá, agora E a entendi. intensidade. Isso. Não é que abria o aplicativo, Não, grava ele aí, ó. falava a sua avaliação. Não. Pra poder passar também pra médica, saber quando tá, sei lá, a contração tá de X em X minutos, é hora de ir pro hospital, blá blá blá, tem todo um protocolo aí, né? E aí a gente foi acompanhando as contrações e foi evoluindo e de fato era o trabalho de parto que tava acontecendo no dia do aniversário dele. E aí várias coisas aconteceram nesse dia, assim. Várias. Uma delas é que a doula que eu tinha contratado tava doente. Então veio uma outra doula, que era a substituta dela, que sabia fazer acupuntura. A que eu contratei não sabia. A acupuntura foi o que me ajudou a, de fato, entrar no parto. Porque até então minha cabeça tava a milhão. Não, porque o João precisa pegar o uniforme, tem que arrumar a mochila dele, porque ele vai ficar na casa dos avós, não sei o quê. O João não podia ficar em casa, né? Porque aí a situação começou a ficar... Não, ele tinha escola, né? Tinha escola. Ah, mas eu nem pela escola, mas pela situação que você ia passar, né? Hum. Aí a gente aí falou com meus pais foram pegar o João e aí levaram o João pra casa deles, né? Sim, mas assim, tudo isso tava na minha cabeça. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia relaxar. E aí a dona chegou e ela falou assim: agora, ó, eu vou colocar a agulha em 2 pontos. Um deles é, se for alarme falso, vai parar o trabalho de parto. E se for de fato o trabalho de parto, ele vai te ajudar a continuar. Aí tá bom, foi aí que eu consegui descansar. E aí eu consegui dormir um pouco mais. Eu acordei super disposta, consegui comer uma coisa ou outra. E aí começaram as contrações de verdade. Em casa, intensidade. Em casa. Em casa. Aí depois chegou a parteira, e aí o parto foi evoluindo, só que eu consegui comer, mas não muito. Então eu tava muito cansada, assim, entre uma contração e outra eu dormia. Dava contração, ela passava e eu tirava um cochilo. Nossa, nem sabia que era possível. Sim, super. Você vive uma vida normal entre uma contração e outra. Quanto tempo passava De intervalo no entre início? uma e outra, acho que 5, 10 minutos, né? Ah, 10 Era Sei 10 lá, eu tava na minutos, cozinha já comendo... Então, tipo, 10 minutos, mais ou menos. uns 10 Ah. minutos Como que assim? tem entre uma contração e outra. E eu só conseguia relaxar no chuveiro. O chuveiro eu ficava lá abraçada na bola. E aí a água quente caindo. A Paula, né, a parteira falou, ela falou assim, tudo que você economizou de água a sua vida inteira, agora você vai gastar. Ela falou, porque pra te aliviar a dor é água quente. Ela falou, e é isso, né? E aí, de fato, era a coisa que mais funcionava pra mim. Só que a criança não tava encaixada, então tava evoluindo, mas não... Eu precisaria fazer exercícios pra aquela coisa evoluir, eu tava claramente impossibilitada. A moça ela até pegou ela, botou ela num lençol lá e Tem ficou... um negócio, tem um negócio de chacoalhou spinning ela, baby. não sei o quê. Falei, vixe, Tem mano. spinning babies, Vai você sair põe esse o lençol na barriga e você chacoalha a barriga pra criança ir encaixando. Nossa, gente, isso com contração, assim, é uma dor que vocês não querem sentir. Ou ficar de ponta cabeça também com contração. Eu falava, não, eu vou morrer, não quero. Não quero. Eu falei, não, vamos pro hospital. Porque eu não tô aguentando de dor e se eu preciso fazer exercício, eu quero analgesia pra tá bem fazer os exercícios. Eu não tô conseguindo focar aqui. Aí, beleza, a gente saiu de casa, tava com 4,5 centímetros de dilatação, que é mais ou menos a metade. E a parteira me falou, ela, se você quiser, dá pra gente ficar mais tempo aqui na sua casa. Se você sentir que você consegue aguentar essa dor, a gente fica mais tempo aqui. E eu falei pra ela que não. Eu falei, não, eu quero anestesia, eu quero analgesia, não quero sentir essa dor, porque não tá rolando. A gente morava 5 minutos da maternidade de carro, né? Eu cheguei na maternidade com 7 centímetros de dilatação. E essa evolução, ela é muito rápida. E aí chegou, fizeram exame de toque, tudo normal. Perguntaram, me deram lá as opções que eu tinha. Eu falei, eu quero analgesia. Mas você não vai poder entrar na banheira, você não vai poder chover. Eu falei, não interessa, gente, vocês não estão entendendo. Eu preciso dessa analgesia. E aí o anestesista veio, aplicou a medicação. Eles foram almoçar. E nesse dia a parteira falou, né? Ela falou que... Ela falou, não tá afim de comer essa comida do hospital, eu vou esperar vocês voltarem, quando vocês voltarem eu vou. E ela ficou com a gente na salinha de parto. Enquanto a gente tava lá, fica um monitoramento na barriga pra ouvir o coração da criança, né? E o coração do neném, que a gente também não sabia o sexo, tava verdade. Eu também, Não, ele também. Era Tudo... o Luca ou a Clara. Ou a Clara. A gente não sabia. O outro era João ou Elê. Bonito. Dá pra ter mais 2, hein, gente? Não cabe mais. Essa família não cabe mais. Aí ela tava fazendo monitoramento e ela viu que o batimento cardíaco dele tava muito instável. Ia do 130 pro 80, às vezes baixava mais. E ela falou, estranho. Reposicionou o negócio e continuava instável. E eu não lembro exatamente a cronologia dos fatos, né?
Mas teve uma hora que ela pediu pra eu levantar, porque ela falou assim, você já tá sentindo suas pernas? E eu falava, já. Você acha que você consegue ficar em pé? Consigo. Aí eu levantei, no que eu levantei, eu caí que nem macarrão cozido, assim. Eu falei, não, acho que não, ainda não sinto, não. E aí acho que foi nessa hora que minha bolsa estourou. E que a gente começou a ver o coração mais instável, né? Ela falou, nossa, estranho. Eu vou reposicionar. Reposicionou, o batimento continuou estranho. Ela falou, deixa eu fazer exame de toque, porque pode ser alguma coisa. Eu falei, acho que não é. Mas deixa eu fazer aqui só por desencargo. E ela sentiu o cordão umbilical. O cordão da criança não pode nascer antes. Porque é por onde a criança recebe oxigênio, sangue e tudo. E aí quando ela sentiu o cordão, ela fez olhar de pânico. Coincidiu com a hora que entrou a doula dentro da sala. E ela fala pra doula, liga pra Ana agora, porque deu prolapso. A doula ligou pra minha médica, sei lá, mandou mensagem, minha médica veio correndo. A minha médica fez o exame de toque, olhar de pânico pra obstetriz, né, Você pra tava parteira. vendo elas? Tava Tava vendo. tudo na frente ali. Fez olhar de pânico pra parteira, a parteira olhar de pânico pra ela, as duas fizeram assim. E aí a minha médica me explicou. E ela teve um lapso ali, ela voltou com a cara dela normal. E ela falou assim, é o seguinte, o cordão nasceu antes do neném, isso não pode acontecer, então é um caso de cirurgia, de emergência. O cordão estava saindo antes do neném. Sim, então imagina, tipo, aqui é o buraco por onde ele sai. O cordão saiu antes, então quando ele pressionava, ele amassava o cordão. Ele cortava o próprio. E ele podia cortar o cordão, só que o Luca já tava empurrando pra nascer. E já tava Então muito ele na tava hora do parto. amassando o parto. E aí é diferente, quando a gente fala do prolapso, normalmente as pessoas acham que é onde o cordão ele enrola na no criança. pescoço. Mas esse não, esse é quando todo o cordão vai pra frente da cabeça do neném. Quando dá prolapso, que é o cordão umbilical nasce antes que a criança, é caso de cesárea de emergência, porque sem o cordão a criança não vive. Então a gente vai sair daqui, vai sair correndo pra sala de cirurgia. Eu espero vocês lá. E ela literalmente saiu correndo da sala que a gente tava, né? A gente tava numa salinha de parto normal e precisava ir pra sala de cirurgia. E aí nisso a gente foi correndo, a parteira ali segurando o neném pra dentro, porque ele não podia forçar mais o cordão e eventualmente romper o cordão. A gente chega na sala de cirurgia, a minha médica tá terminando de pôr a roupa dela, fazer higienização ali, pegar os instrumentos e já jogaram um pano em cima com a parteira embaixo e tudo, e saíram cortando minha barriga, e o neném saiu e aí, graças a Deus que ela tava já com acesso, né? Exato, tem Então, uma tipo, série de tem coisas. várias coisinhas que foram acontecendo nesse momento que, puta, A gente pode voltar, acho que depois, né? A É, gente depois a termina gente a fala. história do Pode Luca ser. e a gente volta em todos os pontos, É. assim, porque é super Sim. legal olhar pra isso. Aí, bom, o neném nasceu e E não tinha chorou. choro. sem batimento, não tinha Não tinha choro, choro. ele nasceu roxo, né? Eu vi ele saindo, né? O batimento Nasceu bem baixinho. roxinho, bem baixinho, aí 2, aí deu 2 a primeira nota. Aí tiveram que reanimar ele, né? E aí reanimaram, aí ele deu um respiro, só que ainda não foi suficiente, aí deu 6. Aí fizeram alguma outra coisa e Entubaram depois ele. entubaram ele, que é com a mãozinha lá, pau, aí ele começou a chorar e aí deu 8. Então Não, foi deu 7. 2, 6, 8. 2, 6, 8. 2, 6, 8 seriam o quê? São as notas da evolução dele pra poder liberar ele. Então quando ele chorou e aí ele foi ressuscitado, Conseguiu respirar. respirou tal, aí foi quando colocaram ele na balança, pesaram ele e aí depois colocaram assim, ele na incubadora. Todo neném nasce, ele tem uma avaliação que chama Apgar. Apgar é uma notinha. Ela tem que dar pelo menos 7 pro bebê sair da sala de cirurgia e poder ir para outro lugar, seja a internação, seja o quarto. E aí o primeiro Apgar do Luca deu 2, o segundo deu 6, o terceiro deu 8. Então ele teve que fazer mais um. Também o protocolo são 2, mas não podia liberar porque não tinha dado 7. E ele nasceu asfixiado. Então assim, depois a gente foi entendendo tudo isso. Mas ele nasceu com batimento baixinho, nasceu asfixiado, com muita água no pulmão. É por isso que ele não conseguia respirar sozinho e tiveram que entubar. Sangue no pulmão. E a gente não teve contato físico com ele. Foi uma criança que nasceu, foi ali ser atendido e já passou pela gente na incubadora. E aí quando ele passou, beleza, eles abrem a incubadora, eu coloco a mãozinha ali nele, o Thiago também, oi neném, não sei o que, e ele sai e vai pra internação. E aí uma série de coisas vem à tona, né? Porque, primeiro que todo aquele planejamento que eu tinha feito ali... O famoso planejamento da Raíssa. Expectativa versus realidade, né? Expectativa, um parto lindo, normal, maravilhoso, a criança nasce na banheira, vem pro seu colo. Nada disso aconteceu. Segundo, você tá na maternidade, as pessoas vêm visitar, o que você espera? Da lembrancinha do seu filho, que as pessoas venham, conheçam ele. As pessoas visitaram a gente na maternidade, só nós dois, porque o Luca ficou internado aqueles 3 dias e depois mais um tempo. Ele ficou 11 dias no total internado.
E fora todo o drama da situação, assim, porque eu não sabia direito o que estava acontecendo, eu não conseguia me informar, a todo momento eu achava que ele ia morrer, que ele tinha nascido morto. Essa sensação, assim, quando passou pela minha cabeça que talvez eu tivesse dado à luz a um neném morto, foi horrível, assim, é uma sensação devastadora. E tem um histórico na família do Thiago, eu me coloquei muito no lugar dos familiares do Thiago, porque eu falei, nossa, que difícil que é isso, sabe? Você sair, você criar, você ter na sua cabeça, você sentir um neném e de repente ele não tá mais lá. Mas não foi isso que aconteceu, assim, a história do Luca é linda, ele fez 1 ano, ele é saudável, ele tem zero sequelas, assim, ele já saiu da maternidade com o cérebro normal. A gente deu sorte por uma série de razões, mas só para concluir o nascimento dele, ele ficou internado um tempo porque ele precisava passar por esse tratamento que todo neném asfixiado precisa passar, que chama hipotermia. E aí é um tratamento onde eles colocam a temperatura do corpo da criança mais baixo. Então, nossa temperatura normalmente é 35 ou 36 graus, né? O dele ficava em 33, porque eles precisam manter a função do cérebro. O corpo passou por um trauma muito grande, então o cérebro precisa regenerar. O órgão cerebral no começo da vida é perfeita. E ele se auto-regenera. E aí o médico até depois eles visitaram a gente no quarto para explicar um pouquinho, né, o que era isso. Então, por exemplo, os nossos neurônios têm uma distância, vou falar bem grosseiramente, de 1 centímetro. Quando acontece alguma coisa onde tem uma falta de oxigênio, que dá uma quebra, esses neurônios podem ficar mais longe. E aí é onde acontecem as falhas motoras, tipo, de falar, de tudo. E aí quando você faz esse trabalho de hipotermia, essa distância que pode aumentar, sei lá, de 1 para 2 centímetros, pode não gerar um problema para a criança. Porque o órgão cerebral ele pode se auto-regenerar. Tanto que esse estudo foi lá de Stanford, acho que depois de 2 meses, né, que ele falou, alguma coisa assim. Foi tipo, foi um período muito curto de estudo que falaram que já tinha que ser um protocolo já implementado. Porque o sucesso era muito alto e virou antiético não aplicar o protocolo. Por mais que não acontecer esse tipo de problema. Exatamente. Mas então, desculpa, quando ele nasceu, foi para a incubadora, e aí ele ficou internado. Ainda você não sabia como é que ia se desenvolver. Sim, não sabia quase nada dele. Não sabia nada. Sabia que era um menino, sabia que era o Luca. A gente descobriu que era um menino. Era isso que eu sabia, que tinha na frente. Que ele tinha começado a respirar, que chegaram ao nível certo, mas não sabia se podia ter sequela, podia ter problema. Eu não sabia nada, eu não sabia nem qual o risco que ele corria naquele momento. E é horrível, né, você ficar assim, sem entender, porque no fim eu acho que era isso, a gente não tava entendendo o que tava acontecendo. E ainda que depois ele foi pra UTI, eu fui pra sala de recuperação, e aí eu fiquei um tempão na sala de recuperação, não sei porquê. E eu não via, não fazia nada, não tinha nada. E aí foi o primeiro a ver o Luca, né? Porque aí só eu pude subir, tava na época de pandemia também, tava no protocolo de pandemia, tava no final da pandemia, e aí eles mantiveram o protocolo de poucas pessoas na UTI, então 2022. Não poderia mais, A gente tá falando de 2022 agora, né? Então, já não é... A gente tinha que usar máscara no hospital, tudo. Isso. Mas não é que os casos de Covid estavam muito altos, já não estavam mais. Mas por conta da pandemia, tem uma restrição em quem entra na UTI, então hoje são só os pais, durante um período podia entrar familiares, etc. Mas só a gente podia ter acesso ao Luca. E quando você tá na maternidade, você é pai e mãe, você tem acesso à UTI 24 horas. Mas o Thiago foi pra lá, viu o Luca, e quando a criança passa por esse tratamento de hipotermia, todos os aparelhos que ficam conectados nele são uma coisa gigantesca, né? A gente até tirou o espaço de 2 crianças na UTI por causa disso. Porque as crianças que vão pra UTI, geralmente, né, eu imagino que a maioria dos casos, e só um parênteses aqui, que nem eu nem o Thiago, a gente é técnico, tá? A gente nenhum dos dois é médico, nem nada, então, por favor, Não, a gente quer falar do nosso ponto de vista, né? Exato. Só pra não tomar o que a gente tá falando. Não, exato. Como técnico, né? A gente não tem nada de experiência técnica, o que a gente aprendeu foi lá. E aí, normalmente os bebês que a gente imaginou que veria na UTI são aqueles pequenininhos, né, prematuros. A maioria que a gente via lá eram uns bebezinhos muito pequenininhos, magrinhos, que tinham nascido de menos semanas do que deveria. E o nosso, primeiro que ele nasceu grande, ele era um bebê de 40 e muitos centímetros, acho que 49, 3,6 kg, ele parecia um touro, né, perto daqueles criancinhas de 200 gramas, ele era um touro ali, e
deitado numa maca, assim, tipo, deitado todo aberto, as crianças ficam na incubadora, fechadinhas, ele tava todo aberto, com um monte de coisa conectada nele, eletrodo na cabeça, no corpo inteiro, acesso no cordão, no cotoquinho aqui do umbigo, no pé, na mão, sei lá, e sei lá quantos monitores, né? O monitor do cérebro, mais uns 3 de medicamento. Eram 2 monitores que faziam o negócio do tratamento do cérebro, mais uns 3 ou 4 monitores aqui do lado esquerdo. Então, o espaço que ele ocupava na UTI era muito grande. Dentro de uma salinha de UTI que geralmente tem, sei lá, 8 crianças, 6 crianças, ali tinha o Luca e mais uma de um lado, e do outro lado as outras 3 ou 4. Então, acho que 3, do outro lado 2, 3. Mas aí, assim, era tudo muito chocante, tudo muito diferente. E aí, durante a nossa estadia lá, a gente aprendeu, a gente entendeu o que ele tinha tido. Então, resumindo, ele foi um bebê que nasceu asfixiado por prolapso de cordão. Asfixia por prolapso é um caso a cada 10 mil, 10 mil, né? 10 mil. 8 mil casos, nunca sei. 10 mil. 10 mil, foi o que eu disse. E ele tinha que passar por esse tratamento para diminuir as sequelas. E depois do tratamento, porque esse tratamento dura 3 dias, aí eles vão tirando os medicamentos aos poucos para ver se pode ter algum problema em algum dos órgãos. E do Luca foram tirando e não tinha nada. Mas a gente sempre tava esperando a notícia ruim, né? Isso é muito Exato. louco. E aí, muitas coisas, assim. Primeiro, voltando no dia do parto, várias coincidências que culminaram na rapidez do parto dele, digamos. Você não teve problemas? Nada. Não, pra mim não muda nada, porque só mudou mesmo o acesso do oxigênio pra ele. Pra mim não. O único problema foi que eu passei por uma cirurgia, então tinha o pós-cirúrgico que é chatinho, né? Sim. Mas tirando isso, não, nada. E o psicológico da mãe que vai pro beleléu, né? Tipo, você tem toda uma expectativa que claramente não foi atendida. Mas assim, o fato da gente ter ido pra maternidade com a evolução no parto como tava, facilita para que ele tenha nascido tão rápido e esteja saudável hoje. O fato de ter tido a doula que fazia acupuntura, não sei o que, também a gente viu que não pareceu só uma coincidência. A parteira não ter saído da sala de parto naquele dia, porque geralmente ela vai almoçar com a galera, fica a doula, mas a doula não teria esse olhar para os batimentos cardíacos que a parteira teve. O acesso, então quando a gente chega na maternidade, o anestesista pergunta, mas você tem certeza que você quer pôr o acesso agora? E eu falo, sim, por favor. O acesso é picar aqui pra ficar ficar em cima. Ter o buraco pra conseguir colocar o medicamento, né? Isso facilitou e eu já tava anestesiada, então também não precisou ter um step a mais antes do Luca nascer na cirurgia, né? Que mais? A equipe, porra, eu tava no melhor hospital pra poder acontecer isso. Um hospital menorzinho, onde a sala de cirurgia era muito perto da tudo sala. ali, tipo, não tinha que sair, entendeu? Tem hospitais que é onde nasce a moça lá, as crianças, é separado da sala de cirurgia. Nesse não, é tudo ali naquele... É tudo muito perto. Tudo perto, ali, tudo junto. Então foram várias coincidências, assim, que fizeram com que o Luca não tivesse nenhuma sequela. E aí, nessa época, a gente teve uma série de questionamentos, né? Porque, até voltando no começo da conversa, o Tia é uma pessoa muito religiosa e eu não. Então, assim, pra mim, lidar com aquilo foi muito. Até hoje eu aqui fazendo terapia toda semana, porque é muito difícil lidar com tudo que aconteceu, né? E eu lembro que eu falei pra ele, eu tava ali na sala de cirurgia, e aí, como a doula e a parteira acompanharam toda a gravidez, elas sabiam que a minha expectativa do parto normal era muito grande. E aí elas falavam... Desculpa, o que é a doula? Que eu tentei não falar, mas... Talvez agora entenderam o que é sem falar, eu que sou italiano de origem. Todo mundo deve saber, mas agora vamos para os ignorantes. Aos papéis de cada um. A doula é uma pessoa que me acompanha durante a gravidez, me acompanha a entender quais são as minhas opções durante a gravidez, que fica comigo em casa, que aplica tratamentos não convencionais. Não é sempre, vamos dizer assim. Não, você contrata a parte. Ok. Ela é tipo uma enfermeira, só Sim, que ela entendi, não tem a formação de medicina ou de enfermagem. Então a doula não é capaz de realizar um parto, tecnicamente. Ela pode até saber por experiência, mas não por formação técnica. Diferente da parteira. A parteira, sim, tem uma formação e ela, sim, pode realizar todo o processo, com exceção da cirurgia. Aí só a médica pode fazer a cirurgia. Entendi. Mas tanto a parteira quanto a doula, a gente contratou a parte e elas ajudaram a gente, ao longo da gravidez, entender quais eram as nossas opções, o que seria essa vinda do Luca, o que seria o dia do parto.
E a doula, ela aplica os tratamentos. Então tem doula que faz massagem, tem doula que faz acupuntura, tem doula que faz tudo. Esses spinning babies, que são umas técnicas aplicadas para o bebê encaixar. Entendi. É isso, né? A doula volta ou nasce, não sei, daquilo que eu entendo, me corrige, desse resgate da humanização do Sim. parto. Como era antigamente, entendeu? Da Sim, parteira. Exatamente. Tá, mas vamos agora. Você tá falando, né? Aí ele tinha Como você tá vivendo uma isso? coisa, também uma experiência religiosa e para você foi tudo um... A gente viveu de formas muito diferentes o nascimento do Luca, né? E enquanto a gente tava lá na maternidade, a gente conversava muito sobre... E tem dias que são muito fáceis, né? Tinham dias que a gente vivia que era fácil estar lá. Eu acordava de manhã, recebia o cafezinho da manhã, conseguia dormir a noite inteira, porque o neném não tava no quarto, né? Não escutava ele chorar, então... Aí tinha lá o meu horário pra subir pra amamentar lá na UTI, aí voltava lá pra baixo, ia tirar leite, não sei o quê. Tipo, a gente tinha uma rotina e tal, e tinham dias que eram fáceis. E tinham dias que eram muito difíceis, porque ao mesmo tempo que a gente tinha criado a nossa rotina, falar com as pessoas não era fácil. Olhar pra ele e ver ele todo conectado em aparelho, aí você olhava pro médico que tava lá, o médico falava, mãe, ele tá ótimo, olha que beleza. E eu olhava, gente, não tá ótimo. Se ele tivesse ótimo, ele estaria comigo em casa. E ele não tá, né? Tipo, o que é estar ótimo? Por que você fala isso do meu filho? Olha, ele não tá bem, tem alguma coisa acontecendo. Sempre fica uma pulga atrás da orelha de... Ele não morreu aquele dia, ruim. mas alguma coisa vai A vir. expectativa da notícia ruim. Exato, isso é muito louco e acompanhou a gente por muito tempo, né? Até que na terapia eu descobri que isso é muito normal. Quando você passa por um trauma, você meio que espera mesmo que... Na verdade é um medo que existe aí. Você espera que essa notícia venha, quando na verdade é um medo que você tem e você projeta em cima daquela situação. Então foi muito difícil, assim. E aí eu fui esmiuçando as coisas. Primeiro que essa série de coincidências, eu falei pro Thiago, putz, é muito difícil pra mim... Ah, não. Por que eu tô falando tudo isso? Porque enquanto a gente tava na sala de cirurgia, como a parteira e a doula, a gente tinha parado ainda, elas vinham falar comigo sobre, não, mãe, não se culpa, não tem nada a ver com você, a culpa não é sua, não sei o quê. Eu falei, nossa, gente, elas não fazem ideia da culpa que eu tô me colocando. Eu não tô me culpando por ele não ter nascido de parto normal, por ele ter escolhido o parto normal. Não, eu acho que, tipo, isso ele tinha que viver, a gente tinha que viver essa experiência e acabou. Mas eu tava me culpando porque eu sou ateia. Eu falei, e eu sou uma ateia de formação católica. Então, o que eu ouvi a minha vida inteira? Deus castiga. Deus castiga, Deus castiga. Eu falei, nossa, Deus tá me castigando. Né? Eu falei, Deus está claramente me castigando. Ele não só existe, como ele está me castigando. Porque eu nunca acreditei a minha vida toda, tô aqui sem acreditar. E aí ele vira pra mim e fala assim, você não acreditou? Então eu vou tomar seu filho de você. Exato. Eu falava, gente, é isso. Então a minha culpa, ela vinha desse lugar. Ela não vinha do tipo de parto que eu escolhi ou do caminho que eu tinha feito até ali, né? E a gente conversou muito sobre isso. E eu não tinha um lugar pra me apoiar como o Thiago tem, ou tinha na época a fé e enfim, não sei. Tinha, não tem? Não, sim, eu tô dizendo naquele momento ali. Você viveu muito apoiado na sua fé. E eu vivi apoiada no meu nada. Então a gente viveu de formas muito diferentes. Foi muito difícil, assim. E aí depois que ele nasceu e desse jeito... Como ficou com isso? Com essa coisa que te veio? Dessa fé meio... Assim, ficou aí? Ficou porque pra mim continua não fazendo muito sentido. E outro episódio sobre ateísmo e como viver com isso no meio de vários católicos. Não, porque depois porque depois essa presença que você começou... Você está chamando de presença. Essa coisa que você pensou, talvez seja Deus que estava te tirando o filho, depois, na verdade, não te tirou o filho. Sim, não tirou. Na minha cabeça, Deus continua não existindo. Então, graças a Deus, porque a gente tava te punindo. Porque senão você criava um problema. Não, porque não puniu. Mas... Não, tipo, ficou ali, eu fiquei com isso muito tempo dentro de mim, eu conversei com os meus pais, o que foi muito surpreendente, porque eu não converso muito com os meus pais, assim, eu não costumo me abrir tanto com os meus pais, só que o nascimento do Luca,
eu me vi numa situação em que eu não conseguia não me abrir com as pessoas, assim, o que eu tinha vivido, o que a gente tinha vivido, tinha sido tão forte, tão traumático, tão difícil, que eu acho que era a minha forma de tentar digerir, tentar me curar daquele nascimento, né? Me curar no sentido de tampar aquela ferida, de tentar fazer aquilo cicatrizar, né? E eu conversei muito com os meus pais, e aí minha mãe falava, viu, graças a Deus, finalmente chegou pra você. E eu, não, mãe, mas não significa nada, só significa que eu tive esses questionamentos, né? Eu levei os questionamentos um pouco pra frente, mas pra mim continua não fazendo muito sentido a ideia de ter um Deus onipresente que olha por tudo. Então, mas foi uma das coisas que vieram, assim. Até a Silvia foi uma das poucas pessoas que eu falei isso, né, no comecinho. E a Silvia falava, amiga, você não está bem. E aí eu só chorava, olhava pra ela e chorava, assim, porque de fato eu não tava. Esse foi uma das coisas que surgiram. Foi muito difícil lidar com o João nessa situação, porque o João, querendo ou não, a gente criou uma expectativa pra ele. Que a mamãe tá com o neném na barriga, a gente vai pro hospital, você vai dormir na casa do vovô e da vovó, e no dia seguinte você vai vir visitar o neném. E quanto tempo passou antes de ele encontrar o Luca? Uns 11 dias. 11 dias. Foi todo o tempo que o Luca ficou internado. E o João mudou muito o comportamento nessa época, né? Mas eu acho que antes de eu continuar, você quer falar alguma coisa do parto do Luca? Porque assim, tipo, não foi só o parto, né? Mas acho que tudo que veio na sequência também. Porque uma família de 3 é diferente de uma família de 4. A gente achou que não, a gente achou que uma família com filho era uma família com filhos também. E não é, você tem que mudar a dinâmica de novo. E aí teve essa coisa do Ainda João... mais pelo primeiro, né, talvez. Sim, total. O João não entendia o que estava acontecendo e ele começou a ficar agressivo comigo. O João, que nunca tinha batido nada, começava a me bater. Do nada, a gente tava brincando normal, ele virava e me dava um tapa. E aí eu fui conversar na escola, comentando assim com a diretora, ela falou assim, vocês têm contado pra ele o que vocês estão vivendo? Porque ele é parte da família, ele sabe que o irmão dele tá internado, que o irmão dele tá tomando remédio. Eu falei, claro, não precisa contar detalhe por detalhe, usar ele de terapeuta, né? Ela falou, mas tenta explicar pra ele o que tá acontecendo, ele pode estar se sentindo excluído. E a gente começou a contar pra ele, e a gente começou a trocar fotos, então, sei lá, ele saía pra passear com o Thiago, eu ia pra maternidade. Eu falava, filho, eu vou fazer um vídeo do Luca pra você ver, tá bom? Você faz um vídeo do seu passeio? E aí a gente chegava à noite e um via o vídeo do outro. E assim a gente foi introduzindo o João no que estava acontecendo. Ele não mudou o comportamento na escola, o que a gente entende como uma coisa positiva, né? Que, tipo, não estava sendo tão pesado a ponto dele mudar com os amiguinhos da escola, mas estava tendo um impacto em casa que a gente tentou contornar, né? E aí depois que o Luca voltou pra casa, aí beleza, ele evoluiu super bem, ele não teve assim, nenhum momento teve um plot twist, né? De tipo, a gente vai no hospital e fala, hoje teve uma má notícia. Não, todos os dias era notícia boa, que ele tava bem, aí tirou o medicamento, aí tirou outro, aí foi desentubado, tá mamando, pá, vai pra casa. A maternidade também não cria muita expectativa, né? Tipo, vai sair amanhã, e aí acontece alguma coisa, mas não pode sair. Eles não criam expectativa, então eu ficava, gente, se ele tá bem, né? E ele já não tava tomando remédio, quando que eu posso ir pra casa? E eles, a gente não pode falar. A gente não sabe, o médico não passou aqui ainda. Exato, e era tipo no dia seguinte. E aí ele veio pra casa, só que ele veio pra casa muito fragilizado. No sentido de, não fragilizado de saúde, mas porque imagina puto que... com a vida, é isso aí. Exato, puto, porque ele tava ali dormindinho de boa na incubadorinha dele, aí alguém acordava ele assustava e ia dar uma picada nele, sabe? Tipo, pra dar medicamento, que é um negócio que entra e fica gelado, né? Tipo... Ele tava dormindo, ele queria dormir, ele não queria comer, mas aí enfiava um copo de leite na cara dele. Então ele veio muito tenso, reativo. Eu não podia encostar nele. Geralmente, recém-nascido, quando ele sente o cheiro da mãe, ele acalma. E ele não acalmava. A Nayara tá aqui pra contar a história. Ela passou uma noite lá em casa. Uma noite não, né? Foi jantar lá em casa. Que eu jantei com ela 5 minutos, sei lá, 10 da noite. Que foi a hora que eu consegui sair do quarto. Porque eu dei ele pro Thiago, assim. Eu não conseguia fazer ele dormir. Eu não conseguia acalmar ele. E aí o nível de frustração é gigantesco. Por quê? Não só eu me vejo como uma mãe incompetente, naquele momento, hoje menos, mas como eu tinha tido uma experiência que eu tava me apoiando muito na experiência do João, que com o Luca não tava acontecendo. Não, porque tinha uma receitinha de bolo do João, né? A gente põe ele no sling, aí você fica com ele, anda pra lá e pra cá, não sei o que, ele dorme. O Luca não dormia. E ele gritava, ele não chorava. Ele gritava. Então,
e lidar com isso, com o João em casa, né, com as coisas, a rotina acontecendo, a vida acontecendo, tendo que levar o João pra escola e não sei o quê, e aí o Luca não dormia, e eu não dormia, ficava estressada. Então, teve uma semana que a gente dormiu 2 horas. não, a gente descobriu que ele dormia bem no sling depois de um tempo. A gente descobriu. Então, chegou ao ponto de ficar eu e o Thiago na cama, os dois vestidos com sling. Sling é um pano, né, que você amarra a criança. Eu uso também, não, pra ele dormir. Então, sei lá, se ele tava dormindo em mim, ele acordava, dava de mamar, aí eu dava ele pro Thiago, o Thiago saía com ele pro sling e ficava andando. Às vezes ele não dormia, aí vinha pro meu sling, aí eu ficava andando. Foi muito, muito duro. Porque mas tipo, às vezes depois conseguiram. Não, porque agora normalmente a gente, do mesmo jeito que a gente não quis enquadrar eles na questão do sexo, quando a gente tem uma experiência, a gente acha que vai ser igual, né? E a gente não espera que a realidade é diferente. A gente espera que ela siga padrões, né? Sem que querer algum esticar momento... na É natural, né? E aí, isso é um negócio... Então, foi difícil os primeiros quantos meses que ficou? 4 meses foram muito difíceis. 4 meses. Porque... E também o Luca, ele é muito adiantado, muito assim... Imagina que uma criança, a partir dos 3 meses, que começa a ficar durinha, de bruços, que começa a querer brincar, isso com 3 meses. O Luca, quando ele fez 2, ele já tava nessa fase. Então a gente também sofria um pouco, entre aspas, porque ele tava sempre à frente da fase que a gente achava que ele tava. Com todo o conhecimento que a gente tinha, com a pediatra continuou sendo a mesma, né? A gente apoiava ele na pediatra, Silvia, mas ele não dorme, não sei o quê. Me manda um vídeo dessa criança aí, de bruços. Aí a gente mandou um vídeo de bruços e ela falou, gente... Onde que ele vai? Onde é que ele vai com tanta pressa? Menino de 2 meses que já tá fazendo coisas de criança de 3 meses. E aí a gente foi ajustando um pouco a nossa rotina. Eu acho que com 4 meses mesmo que a gente entendeu que era um quarto elemento, que a nossa rotina, a nossa dinâmica não poderia ser a mesma com 3 e que a gente tinha que adaptar. E eu acho que grande parte daquilo que a gente fez com o João a gente não deixou a nossa rotina ser levada pela criança, a gente não fez com o Luca, porque como o Luca tinha muita dificuldade para dormir ainda hoje, para ele dormir é muito difícil. A gente até... Assim, com o Luca, a gente desliga todas as luzes de casa às 6 da tarde, sabe? Não tem televisão, não tem nada, às 6 da tarde tá todo mundo no escuro em casa pra o Luca entender que tá na hora de dormir, sabe? Inclusive o João, coitado, não tem nada a ver com a história, ele acaba sofrendo por tabela. Mas a gente sofreu um pouco, aquilo que a gente conseguiu fazer com o João, que a gente, nossa, exemplo pros amigos, olha que incrível, porque eles vivem a vida normal, com a criança, não sei o quê. Com o Luca é muito mais difícil, né? Então, tipo, até isso, assim, a gente conversa com os amigos, a gente se apoia nos amigos, a gente sabe que tem filhos, os filhos são diferentes, por conta das conversas que a gente tem com os nossos amigos, mas cada criança é uma criança, né? E aí no fim do dia, a gente sabe o que a gente tá vivendo, minha avó fala muito isso, né? Ontem a gente tava com ela lá na festa e ela falou assim, então é por isso, a gente tava conversando sobre, eu tava contando pra ela essa história. Então é por isso que você era assim com o Luca? Porque eu falava, nossa, a Raíssa não era assim com o João. Eu aparecia em todos os eventos da família com o Luca no sling, não deixava ninguém chegar perto, em parte porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa com ele, né? Aquele medo de que, a conta vai chegar, em algum momento vai acontecer com ele. Ele ficou comigo por muito tempo. E em parte também porque ele não acalmava. E aí, depois que eu entendi que ele acalmava no meu colo, hoje ele é 100% mãe independente. Ele só quer ficar comigo, mas porque eu fui muito protetora com ele ali nos primeiros 4 meses, né? Sim. Então é uma experiência muito diferente, assim, dos dois. E olhar pra isso e ver essas diferenças, você fala, não podia ser igual, ou seria tão mais fácil se fosse igual. Mas não, desafios, a gente tem muitos desafios. Mas aí, olhando hoje assim, legal pra caceta, né? Tipo, você vê os dois brincando, você vê... porque agora começou, né? Agora tá diferente, né? Tipo, agora ele tá maior, então... E aí eu acho que também, da festa de ontem, voltando no comecinho que a gente falou, meio que resume tudo isso que a Raíssa falou, assim, porque pra mim foi um problema muito grande não conseguir fazer as coisas que eu queria com os dois, né? Tipo, conseguir fazer o que a gente fez com o João e tal. E pra mim foi meio que uma explosão, não tem pra mostrar que fala assim, caceta, a gente precisa fazer esse negócio assim, sabe? De voltar à vida igual, assim. Então... normal. Igual, mas diferente. Não, igual no sentido de, beleza, a gente faz 200, a gente diminuiu de 230 pra 220 eventos de final de semana, agora a gente vai diminuir pra 100. Mas, tipo, continuar fazendo assim, sabe? Tipo, não evitar essas coisas, porque é isso, uma coisa que eu entendi, que a gente entendeu, na verdade, que a gente fala bastante, é que a gente precisa de pais certos, seguros, na verdade, né?
daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente quer fazer da vida, né? Então, puta, eu quero ir no cinema, eu quero fazer... Ou trazer a minha experiência para eles, assim, né? Que faz isso com que a gente consiga construir e ter seres humanos melhores aí, né? Mais pra frente. Então, para concluir, né? Que já Faz 2 dias que a gente tá aqui. parece, mas foi, sei lá, não esperava uma coisa dessa. Nem eu, foi muito além do que eu podia prever. Mas assim, o nome que nós damos a essa nossa criança, Nascimento agora, nascimento. exato, Que quase não nasceu, né? que assim, vale a pena, né? Mas não porque para enfatizar que tem sempre coisas que fogem do planejado ou tem sacrifícios na vida, mas porque talvez as experiências mais interessantes que eu fiz, mas penso cada um de nós, no final a gente pode falar isso, né? Caramba, mas valeu a pena. As coisas que mais te fizeram crescer, mais que te deram uma experiência única, passaram através de coisas desconhecidas ou duras, ou um sacrifício. Porque a vida é assim, né? Mas vale a pena, né? Vale a pena passar, vale a pena viver e viver juntos essa... Então, o que vocês poderiam fazer ou dizer de tudo isso? Valeu a pena começar essa aventura entre vocês dois? E por quê? Em algumas palavras, passando também essa experiência do Luca, coisas duras e... Claro que estamos no início, né? Mas... Não, acho que não tem outra resposta que não seja assim. Mas acho que eu e o Tia, a gente tem muito essa coisa de querer olhar pra tudo e encontrar os porquês, os significados e tudo. E quando você consegue aproveitar ao máximo das experiências, você entende, você olha pra trás, você entende o caminho que você tá seguindo, né? E eu acho que valeu a pena muito por isso, porque a gente constrói todos os dias, a gente olha pra trás todos os dias e olha pra frente todos os dias, e olha pro presente todos os dias. Às vezes um dos dois esquece, aí o outro puxa, e a gente vai dando significado e acho que colocando importância nas coisas que realmente precisam, né? Todo esse caminho. Então, eu diria que sim. Valeu muito a pena. Vale a pena, né? Valeu a pena ter casado, né? Exato. Casado, ter filhos. Exato. Paramos no segundo. Parece que temos um outro episódio aqui. Não, puta, pra mim vale muito a pena, porque o que eu entendi também tipo, por que valeu a pena? Porque também constrói um novo Thiago todo dia, tipo, todo dia. E aí, então, vale a pena porque hoje, da minha visão, né? Eu me considero um melhor chefe, tipo, eu me considero um melhor marketing, um melhor negócios. Tipo, eu consigo ver que tá valendo a pena ser assim, porque quando a gente passa por essas coisas e olha o que aconteceu e a gente vê, igual você falou, né, do futuro, quando a gente tá seguro de alguma coisa, o futuro vem muito mais fácil, né? E é muito bonito isso, que aí eu entendi também uma frase que uma vez eu escutei que era assim, que não existe um presente sem um passado. Então, tipo, o passado agora, tipo, 5 minutos atrás, eu tô muito mais consciente do que eu estaria se a gente não tivesse escolhido fazer esse podcast aqui, né? Então, puta, vale a pena? Vale, tipo, vale muito a pena. Tudo. A frase do convite de casamento. Exato, tipo, o nosso convite de bem. casamento, né, a gente sempre, então, essa é uma outra coisa que eu aprendi e eu gosto muito. Tudo quando a gente encontra pessoas, eu sempre gosto de passar um conteúdo, eu sempre gosto de deixar alguma coisa, e não ser só algo que se esvanece no tempo. Que passa logo. Que passa. E aí, o nosso convite de casamento, no fundo, era um quadrinho onde eu pedi a Raiz em casamento, que foi lá no Martinelli. E era a frase do Dom Giussani, né, que diz, toda aventura começa com um sim. Sim. Uma grande aventura começa com um sim. Aí foi isso, então vale a pena. Não, e só pra dizer uma coisa que, sendo amiga de vocês, assim, é incrível como eu sinto que a história de vocês diz pra mim coisas, tipo, faz a Nayara melhor quando vida, porque, tipo, quando vocês deixam de viver entre vocês e vivem vocês e a comunidade, e aí me colocando nisso, eu não sou casada, eu não tenho filhos, mas eu sou uma Nayara melhor tendo vivido isso perto de vocês. Não sei se eu consigo me expressar. Tanto é verdade que e isso vale pra outros amigos, que o Duda tem o quadrinho de vocês
aqui na casa dele. Também o Duda não é casado. E o casamento de vocês faz parte da nossa história e me ajuda a viver a minha vida. E como vocês olham pro filho de vocês, me ajuda a viver a minha vida. Então, tipo, sou muito grata. Obrigada por vocês terem topado compartilhar com a gente. Tá bom, muito obrigado mesmo. Bom, esse aqui, temos? Um piloto. É o primeiro Não, episódio. esse aqui é o primeiro, não é? Agora Piloto, não. Bom, vamos ver agora como é que vai ser. Então, esse é o nosso podcast. Vapcast. Quê? Vapcast. Vapcast. Vai, você quer falar um... Sim, assina o canal! E aperta o A sininho campainha. em algum lugar na tela, sempre quis falar isso. Então, a ideia é que nas próximas vezes nós possamos encontrar mais amigos, mas quem vai tocar esse barco seremos nós. Então, eles hoje foram protagonistas, mas serão também dentro desse grupo. Obrigado a todos, então. E tchau. Valeu.